No ar, Faladoria. Olá, está começando mais um Faladoria. Comigo aqui novamente, veio aqui outra vez comigo aqui, Pastor Felipe. Tudo bem, pastor? Mais uma vez aqui no Faladoria? Um prazer estar de volta, que Deus abençoe, querido Pedro. Estamos aqui para falar. É o que eu gosto, faladoria. Tá vendo? E eu peço mais uma vez para você, sempre abrindo aqui os podcasts, pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que é para o nosso canal poder crescer. E eu já vou começar aqui também dando um presente pro meu amigo, pastor Felipe. Não são músicas evangélicas, pastor, mas são músicas que são muito bonitas. O senhor vai gostar. Esse menino aqui, Fernando Pavone, ele é autista e é artista também. Uau, que interessante. Ele começou novo, ele tem o autismo, né? Não sei exatamente como é que se chama, o síndrome do espectro autista. E ainda criança começou a se interessar por música. O pai conversou com os médicos falaram: olha, se ele gostou, incentiva que ele vai ajudar ele a se desenvolver. E o pai dele até hoje, agora ele tem 20 e poucos anos, o pai dele incentiva, ele virou cantor profissional. Que maravilha. Não, realmente para mim é uma honra poder estar e eu vou ouvir. E com certeza também estar orando por ele para que Deus continue, né, abençoando a vida dele. E de fato, são estas situações, estas oportunidades que nós temos de conhecer pessoas, né, embora não presencialmente, de conhecer o trabalho dele, conhecer a história dele. Deve ser algo que nós devemos realmente abraçar. E isso bem inspiradora a história desse menino. Uma honra Fernando e vai ser inspirador para mim também. E, pastor, eu ia dizendo aqui, eu tive que me conter, porque eu ia começar dizendo antes da gente começar o podcast, eu não gostaria de adiantar o assunto para a conversa ficar mais fluida. Para me pegar de surpresa. Não é nem pegar de surpresa, porque se eu falo, para ficar mais natural a conversa. Sim, eu compreendo. Nós nos conhecemos num casamento. Num casamento, sim. Eu ia fotografar o casamento e o pastor ia celebrar. Sim. E a partir dali a gente se conheceu, houve uma simpatia logo no começo ali, né? E quanto mais eu conheci a sua vida, mais eu passei a admirá-lo. Que lindo. O senhor com certeza é uma pessoa assim que me inspira. Glória a Deus, que bênção. Ainda mais quanto mais eu falo com o senhor, o senhor teve contratempos para vir aqui. Sim. Né? E os motivos pelos quais o senhor não pôde vir são coisas assim que esse homem realmente ele dedicou a vida dele a fazer o trabalho do senhor. Já 20 anos, 2021, entreguei tudo, né? Deixei tudo para servi-lo, sim, assim, a tempo completo. Já servindo antes, porém, em 2021, compreendi que eu tinha um chamado realmente para deixar tudo. E a partir daí, Deus também colocou muda, né, na pessoa, coloca o amor que você tinha, porém, agora Deus como que potencializa mais esse amor que você tem pelas pessoas. E eu costumo falar que eu vivo para amar pessoas. Embora sempre cometendo meus erros, embora não podendo ser agradável humanos, né? a todos. Somos humanos, né? Temos que entender isso, que somos humanos. E entender isso no outro também. Às vezes a gente critica o outro, mas a gente tem que ter a consciência de que o outro é humano. Também. A gente não pode querer a perfeição em todos. Exatamente. E sempre, nem tudo funciona do ponto de vista unilateral, né? Sempre é da maneira como vai correspondendo. Eu do púlpito costumo falar sempre, a unção tem que ir e voltar. A reciprocidade dentro de um relacionamento, em tudo eu acredito que a reciprocidade no mesmo nível. Quando a resposta não vem do jeito que você esperava, o que você tinha para dar, você acaba meio com dúvida, fica não podendo dar. Também tem que estar consciente que você não pode servir, por isso você me ofereceu um copo de água, me ofereceu um cappuccino, me ofereceu gostaria, se serve. Então a pessoa diz sim ou não, né? No momento pode ser que não queira, ou pode ser que de fato não gosta e tal. Então, né, a gente vai se acomodando na estrutura do outro também, né? E o outro tem que também compreender o teu lado. Então, às vezes nós chegamos, bom, eu gosto de um cappuccino, olha, tem aqui um cappuccino para você, mas provavelmente ele não gosta. E eu como que eu estou impondo
é um exemplo, né? Exatamente. Em áreas diversas da vida, nós temos que sempre tentar ser compreensível um ao outro. E quando nós nos fusionamos, né? Funciona de tal maneira que nós saímos sempre abençoados e amizades. Isso que você está afloram. falando é interessante, porque às vezes o que é maravilhoso para um é assim, o suprassumo para o outro não é interessante. Eu estou tentando buscar um exemplo aqui, mas vamos imaginar assim que eu tivesse aqui o melhor café expresso vindo da Colômbia, né? Que tem os melhores cafés. Juan Valdez. Exatamente, o Juan Valdez. E aí eu ofereço pro senhor e o senhor não gosta de café. Eu não posso. E tem pessoas que se sentem ofendidas, né? Sim. Olha, você trouxe aqui o melhor café do mundo. A senhora fala assim, querida, eu não gosto de café. Aí a pessoa fica ofendida. Mas por quê? Fica. Pode ficar ambos. Na verdade, a pessoa se preparou para agradá-lo. Sim. E a pessoa procurou não ser, como diria, não é hipócrita a palavra, procurou não ser falso, Sim. procurou sim. ser sincero e Sim. disse, olha, muito obrigado, não agora. Então, e o outro veio com aquele ímpeto, né, de agradar também. Então, porém, tem um momento que o meu ímpeto tem que se conter à vontade, ao direito do outro, e assim sempre acredito que a amizade, o relacionamento, tem a ver mais com respeitar um ao outro, do ponto de vista de procurar sempre fazer o que estiver ao nosso alcance Sim. para manter essa amizade de pé. Porque às vezes pequenas coisas são as que nos levam a se romperem, né? Grandes amizades que amanhã poderiam se tornar, né? Começa assim, meio assim, daqui a pouco assim, até se tornam famílias. Nunca se sabe de onde vai surgir uma amizade. Sabe que eu tenho amigos. Eu tenho um amigo, que tava com ele, inclusive, semana passada. Uma amizade meio improvável, assim. A gente trabalhou na mesma empresa durante um período de tempo nem tão longo assim. E essa amizade que eu tenho com ele já tem bem uns 20 anos já. Olha só. A gente passa meses sem se ver, mas quando se vê, a amizade continua a Eu mesma. tenho muitas amizades assim, que não é do dia a dia, mas sabemos que está lá. E que qualquer momento você pode ligar, Precisou. pode te ligar. Não é aquele de todo dia. É bonito aquela amizade de todo dia, liga e fala, e aí, o que você está fazendo? Tenho pessoas assim também. Mas tenho pessoas que esporadicamente a gente se vê, porém a gente desfruta bastante quando nós nos encontramos. E são já de muitos anos, né? Muitos Amizade anos. sincera, né? É difícil ter amizade sincera hoje em dia, né? É difícil. Digo difícil porque... Mas também não tá impossível. Porque a palavra difícil está sempre... o difícil é você poder encontrar. Mas o difícil, mais do que tudo, está em você construir isso. Porque às vezes a pessoa não é sincera. Mas você pode se... Eu sempre falo um pouquinho, você pode ser como um espelho na pessoa. O espelho, você sabe que projeta a imagem de quem está na frente. Então, isso é maravilhoso. Então, você pode se projetar na pessoa. O que há em você pode... A sua bondade contamina a pessoa. Isso. Então, eu acho que o difícil... Mas tem que tomar cuidado para não deixar se contaminar pela maldade também, né, pastor? Claro, tem que ver o que o outro tem para te oferecer. E aí entra ser seletivo também, né? Tem que ser seletivo. Na sua posição deve ser difícil isso, né? A gente lida com muitas Porque experiências líder que ali dentro da igreja terminamos sendo muito felizes, muito tristes, porém sempre com esse poder de superação, com a ajuda de Deus, se levantar e não fechar a mão, não fechar o coração, amar com intensidade ao próximo que estiver na fila. Embora aquele que passou já te deixou o coração não tudo... deixar não deixou perder a fé na humanidade por causa de um, né? E a gente tem que amar, tem que continuar amando. É interessante. Mas o pastor nasceu aonde? Eu nasci na Bolívia. Na Bolívia. Curiosamente, né? Por que curiosamente? Curiosamente, hoje já não é mais curioso, assim. Mas assim, eu cheguei aqui no Brasil, já vai perguntar talvez depois quando eu cheguei, mas eu cheguei aqui em 94. 94. Gustavo nem era nascido ainda. Você é da onde? Você é colombiano? Você é africano? E quando eu falava, eu sou da 94... Bolívia. O ano do Plano Real, Ayrton Senna morreu, o que mais? Um ano muito emblemático, parece que foi até a... Tínhamos
Bom, já que é gravado, eu posso até parar pra pesquisar aqui, mas se eu não me engano, tinha um jogador de futebol que tava fazendo muito sucesso nos anos 90, Asprilla! que eu acho que ele era da Colômbia. Da Colômbia, Asprilla ou Rincón. Rincon. Eram os dois que estavam por aqui no Brasil. E muita gente. E é interessante, vou te contar um fato, que nós tivemos uma oportunidade de estar junto com eles quando ele jogava no Palmeiras. O senhor esteve junto com ele? Sim, com Asprilla. O Rincon jogou no Corinthians. E o Asprilla no tempo do Paulo Nunes. E eu estive viajando porque minha mãe estava doente. E eu viajei no mesmo avião com eles. E chegamos lá em Santa Cruz, eles fizeram uma escala para ir lá em La Paz para jogar, né? Porque fizeram a escala em Santa Cruz para depois passar para La Paz. Eles ganharam o jogo. E eu tive a oportunidade de estar lá. Tem uma foto, inclusive, o César Sampaio estava no time do Palmeiras no ano 2000, estou falando. E é interessante, eu conheci todos eles. Porque eu estava sentado assim, imagina um rapaz ainda que tem sua mãe morrendo com câncer. Você está viajando de um país para outro para poder lá ver. E Deus fala para você que você vai chegar lá e você vai falar do amor dele para ela, para tua mãe, e que depois Deus vai levar embora. Então você está viajando daqui já sabendo que Deus vai levar embora a tua mãe, que você vai ter uma última oportunidade de falar com ela. Essa vai ser tua última oportunidade de ouvir, de falar com ela, porque ela já não podia mais falar. Então eu estava com o coração assim, muito para baixo, triste. E quando eu chego lá, eles desembarcaram no aeroporto lá para fazer a escala, e eu estava na mesma sala fazendo como que chama? A espera, né, para poder reembarcar no outro voo, para ir para La Paz. E aí eu vejo aqueles jogadores, eles rindo todo, e cotovelando um no outro, e olhando para mim, dando risada. E aí eles talvez pensaram, poxa, parece que não é brasileiro não, porque eu estava muito, sabe, bem assim, como se fosse um cara que não está entendendo nada, porque eu estava muito compenetrado na minha situação que eu estava passando. Então, como que eu não estava nem ligando, assim, mas eu estava escutando tudo. E aí eles dando risada, cotovelando um no outro. Ele, olha, parece o Asprilla. Olha, parece o Asprilla. E eles pegavam o Asprilla e ia lá, queria... Olha, eu puxava ele, né? E eles ficavam rindo. No momento desse, eu falei, mas que interessante, eu estou no meio de uns jogadores aqui, profissionais, que estão indo jogar. Filipão era o técnico. Eu vejo o Felipão aí, camarada, correndo de um lado para outro, parecendo uma criança, assim, muito divertido. E isso eu achei legal. Falei, a convivência deles, que interessante, divertidos. Acho que isso ajuda muito no espírito, né, que vão entrar no campo. Sim. Todos se divertindo. O senhor acompanha futebol ou não? Eu gosto de acompanhar, mas pouco tempo eu tenho tido ultimamente, mas eu gosto de acompanhar. E não tem, porque tem gente que é da igreja que fala que não pode assistir futebol. O senhor, como pastor, o que o senhor acha disso? Acredito que isso já ficou para trás, né? Eu acredito que isso já ficou para trás. Igreja. E eu acredito que felizmente ficou para trás. Para a época, para quem considerava isso como um meio de preservar a santidade e tal, eu respeito para a época, mas para hoje eu acredito que essa ideia, para hoje, não estou dizendo da Bíblia, a Bíblia não muda, porque também na Bíblia não diz acerca de futebol, se deve, não deve, jogar, não jogar, não diz. Então isso não pode ser uma doutrina bíblica. Sim. Portanto, pode ser um costume que ajudou muito para a época, talvez. Para quem conseguia se sujeitar a isso e achava normal, viva isso, né? Mas hoje, do modo geral, eu penso, com tudo que hoje já vivemos, mudam os tempos. Né? Mudam os tempos. Diz os céus e a terra passarão, mas a palavra não passa. Isso se mantém. Mas como isso não está dizendo na palavra que deve e não deve jogar, então é um assunto de homens. Entendi. Que deve ter ajudado muita gente na época. Eu vim do futebol, eu joguei futebol. Né? Então, olha, temos aqui. Então, para mim, ia ficar meio difícil colar essa ideia, né? Então Deus tem por isso colocado denominações diferentes, onde ninguém vai poder dizer que eu não sou crente, eu não vou, eu não posso, porque não me encaixo. Então, eu cheguei numa igreja onde, de fato, podia sair, jogar uma bola, tudo isso, e sem perder a santidade. Eu acredito que o mais importante é isso, não perder a sua santidade. Eu quero saber dessa história. Você jogou futebol aonde, com quem, profissionalmente, amador, como é que foi?
chegando Foi na a Bolívia, foi no Brasil? Eu venho de uma família, né, de jogadores de futebol. Hoje tem uns times lá em Cochabamba, tem o Aurora, tem um parente que está lá, o Ramiro Bolivian, e tem outros parentes que até chegaram na seleção da Bolívia, e são jogadores até hoje, estão meus tios, e sobrinhos tenho, que são jogadores aí já a nível profissional também. E um tempo eu até aspirava a ser jogador de futebol e eu comecei a treinar. Comecei um pouco tarde, né, com quase 14 anos, 13 para 14 anos eu comecei a desenvolver. Então, sabe que tem que ter uma idade, né, para chegar já entrar. Não, então não deu tempo. Mas eu treinei em terceira divisão, em dois times pelo menos. Mas assim, tempo não daria para mim chegar a times profissionais, no fato. Mas eu joguei bola. Cheguei aqui no Brasil, jogava aqui muito no campo de... Quando chegou aqui... aqui no Baruel, né? Aqui no Baruel, na Zona Norte, jogava mas muito. Aqui, quando chegou aqui já não tinha mais a pretensão de ser jogador profissional. Assim, profissionalmente já não. Mas assim, você sabe jogar, gosta de jogar, então eu jogava nos campeonatos de bairros, né? Nossa, eu nunca fui muito fã de esporte, não, mas pra quem gosta é bem bacana. Sim, né? sim, é legal. Com certeza. Hoje ontem nós estávamos na praia com meu filho, minha família. Fomos descansar um pouco. Anteontem. Segunda-feira. Aí levou a bola, meu filho levou a bola, eu tava lá batendo uma bola com ele, aí alguém me chama, me diz assim, olha, você jogava bola? Você joga bola? Não, hoje eu não, mas alguma coisa ficou, aquela técnica, aquele jeito da postura do cara, aquela ginga, tem. A mente, ela vai, mas o corpo já não vai. 52 anos, já não vai. Então, por aí fica, tem aquela coisa. E, sim, era muito bom. Mas assim, eu digo que em questão de na igreja, jogar ou não jogar, eu acredito que nós somos sal do mundo. Sal do mundo. Onde é que você vai salgar alguma coisa se você não tiver... O sal tem que estar em contato com aquilo que vai salgar. Se o sal ficar num lugarzinho e sem se conectar, sem se contactar com aquilo que vai salgar, não vai causar o efeito. O senhor não é da opinião, porque o que eu ouço assim, de muitos pastores é que a gente não deve, a igreja tem que se isolar do mundo. Eu acredito que a igreja de Jesus, ela não pode se isolar. Não pode. Porque para mim, porque Jesus não se isolou. Jesus estava no céu. Né? E ele quem que nos deu o maior exemplo de que não pode se isolar. Se você quer ganhar o mundo, como Jesus veio salvar a humanidade, ele teve que vir de lá. Ele teve que vir de lá até a humanidade. Né? Então, se você quer salvar alguém, você quer causar a sua influência sobre a vida de alguém, você tem que estar próximo dessa pessoa. Então, o isolamento é uma ideia, acredito que não é a ideia bíblica. Agora, Jesus na oração sacerdotal, ele disse, não te peço que os tires do mundo, eles vão ficar no mundo, vão ficar no meio das pessoas, vai ficar no meio de todo mundo. Porém, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres de todo mal. Então, eu posso estar no meio de todas as pessoas, posso estar no meio de qualquer pessoa, sem comprometer a minha relação com Deus. Não é? Isso significa domínio próprio, amadurecimento também espiritual. Isso, né? Então isso é muito importante. Agora, eu não sou a favor de uma pessoa que, como eu, já usei droga, saí desse mundo também. Então eu passei por um monte de coisa na vida. O senhor falou uma coisa interessante agora, o amadurecimento de cada um, né? Claro que sim. A pessoa tem que ter a consciência de o quão forte ela é, vamos dizer assim, para saber se ela pode transitar por determinados caminhos sem se contaminar ou não. Sair das drogas. Mas amanhã mesmo eu já quero, agora eu vou lá salvar meus amigos. Vou salvar nada. Eles vão me influenciar de novo, daqui a pouco eu estou novamente lá. Então o que significa? Eu saio dessa vida, eu me permito, me deixo com um coração ensinável, me deixo trabalhar, aí vai ter um pastor, líderes que vão me ensinar a palavra, e a palavra, se conhecereis a verdade vos fará livre. Significa que eu venho sendo como Lázaro, né? Saiu amarrado, atado, né? do sepulcro, mas Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Então é o discipulado que vai cumprir esse papel de soltar as amarras, né?
nas quais eu estava atado no mundo, naquele vício, tudo. Então vai fazer esse trabalho, a palavra de Deus, o ensinamento. E eu vou começar a compreender, caramba, Deus tinha algo melhor para mim do que ficar jogado nessa vida. Então eu tenho uma oportunidade de ser um homem diferente. Estava jogando minha vida fora, eu posso constituir família. Tem muita coisa boa que eu posso fazer. Então comece a compreender isso. Uma vez que eu já passei por esse processo do discipulado que não acaba até o dia que Jesus voltar, porque ninguém é perfeito, ninguém é, e eu continuo aprendendo. Então agora eu estou com uma estrutura, né, para poder ir, né? Agora eu estou mais forte para poder ir. Tenho estrutura, aprendi sobre domínio próprio, aprendi sobre o que é você se sujeitar a Deus, né, para poder resistir o mal, né? E aí o mal vai fugir, como diz a Bíblia, né? E fugir significa que quando o mal, o inimigo, a droga, tudo que representa aquilo que vai me fazer dano, percebe que eu estou estruturado na palavra, né? Então aí, como diz, Jesus sai dos 40 dias de jejum. O diabo estava esperando ele. Não é pelo fato que eu estava de jejum, oração, já estou na igreja, e agora o diabo não tem mais comigo, que venha se quiser. Tem gente desafiando o diabo. Aí se dá mal, né? Não, meu amigo, era Jesus, não era qualquer um. Dizem que o diabo, ele se aproveita exatamente quando você tá mais feliz, né? Achando que é o bambambam, né? Aí você tá mais, né, estabilizado, é aí que o diabo vai aí que vai passar investir. uma rasteira ali para você desanimar. Ao próprio Jesus, olha quem é Jesus, né? E o diabo tá esperando, ele estava saindo de 40 dias de jejum, de oração. Tem gente que sai de 40 dias de jejum e oração, ou foi no monte. Olha, eu estou descendo do monte. Eu estou, saindo de 40 dias de jejum e oração. Esse é o momento mais vulnerável. E Jesus estava saindo de 40 dias de jejum e oração. Quem estava esperando? O diabo. O diabo estava esperando. Só que Jesus tinha estrutura. Tinha estrutura. Tá? E ele não sei, em nenhum momento Jesus disse assim: olha, Satanás, vem mexer comigo não, que eu estou saindo de jejum, não. E o diabo também não vai nem tocar o assunto jejum, vai tocar a palavra. Está escrito, só que quem jejua, ele tem que ter oração, tem que ter também contato com a palavra. Está escrito, porque se não tiver, eu estou jejuando, tem gente que jejua muito, ora muito, mas não tem contato, não tem conexão com a palavra. E o diabo não vai, olha, você estava jejuando, não, sabe que você jejuou, sabe que você orou, mas ele diz assim, está escrito que ao teu respeito dará ordem. Conhecimento também, né? Está testando por esse lado. Então, tem tem a ver mais com conhecimento. Então, e Jesus diz assim, está escrito, né? Também. E Jesus vai corresponder com a palavra também. E vai vencê-lo pela palavra. Não venceu pelo jejum, pela oração que ele fez. Eu não estou dizendo que isso não seja importante. É muito importante. Nos dá uma estrutura assim, nos enchemos de poder, tudo. Mas a gente tem muito poder, porém pouco conhecimento da palavra. E o poder da palavra é muito fundamental para nós podermos, né? Porque a palavra de Deus é uma arma de ataque, mas também é uma de defesa, né? De defesa. E Jesus resistiu o diabo pela palavra aí, não foi, o jejum é outra coisa, a oração é outra coisa, mas pela palavra ele usa essa arma e diz que o diabo o deixou e aí os anjos do céu vêm e o serviram. Então é importante a gente tomar esse cuidado e observar a palavra do Senhor e procurar. Digo sempre, Pedro, alguns discípulos meus, eu digo assim, tem um discípulo que está na rádio, por exemplo, e ele começa a falar no rádio, se empolga, e pá. Aí eu digo, meu filho, vem cá. A Bíblia nos fala de uma história, de uma passagem bíblica, onde um homem mediu 1000 côvados e trouxe esse profeta para entrar nas águas. E as águas davam no tornozelo. Mediu mais outra distância, e disse, vamos entrando comigo. Foi levando ele, a água dava no joelho. E mediu e vai até a cintura. Chega um momento onde ele não pode mais entrar andando, e ele tem que entrar nadando, né? Nadando. Então ele está falando de etapas, né? Etapas de amadurecimento na vida da pessoa. E se você, e também de conhecimento, se você hoje está estruturado para estar
com as águas no joelho, no tornozelo, se mova nesse ambiente. A piscina, quando você vai numa piscina, normalmente a maioria das piscinas tem aquela parte mais rasa, onde as crianças podem ficar, mas você vai entrando, vai ficando mais fundo. O papai fala assim, olha, não vai mais pro fundo não, ali é mais fundo. Fica nesse canto aqui que é mais raso. Então fica nessa. Ali você tem liberdade, você tem a estrutura para lidar nesse nível. Mas isso não pode fazer você querer ficar nesse nível a vida toda. Você tem que aspirar, desejar ir para as águas profundas. Mas você tem que se deixar trabalhar, estruturar para poder entrar dentro desse nível. Aí você vai lidar com experiências já nesse nível, outros níveis. Então é muito importante. Tem gente muito querendo imitar quem já está nas águas profundas, estando ainda numa estrutura para águas rasas. E quebra a cara, né? Entendi. E às vezes esse exemplo que o senhor está falando de rádio é bem complicado, né? Porque a gente sabe que muitos que estão atrás de um microfone de rádio, até em televisões, sim, se dizendo pastores e homens de Deus, não são exatamente exemplos a serem seguidos, né? Aí vem um irmão de coração puro, olha aquilo e fala, olha, vou fazer igual esse pastor. E começa a querer imitar. Começa a querer imitar e imitar coisa ele se errada, torna a sua, né, referência, né? E imitar o errado, né? Isso que mais me preocupa. Exatamente. Porque é isso que eu tava, quando a gente você buscar um exemplo numa pessoa que é correta, você buscou um exemplo, não chega a ser uma imitação, mas você buscou um exemplo. Uhum. Sim. Então isso eu acredito. É como referência nesse referência, acredito que seja benéfico. Uhum. Agora, você, mesmo que você busque uma referência e acabe sem querer imitando uma pessoa que não tem boas intenções, né, que está mascarando ali uma má intenção, sim, se dizendo um profeta de Deus, alguma coisa que tipo, não é, né, na verdade. Isso é péssimo, isso E onde a gente corre o risco de errar muito em relação a isso e se deixar enganar é quando nós não temos aquilo que a Bíblia nos disse, né? E Deus deixou a sua palavra como regra, né, de fé e conduta. Quando nós não quando nós não procuramos ter o discernimento. Quem é? Você pode chegar num mercado, uau, tô comprando uma camiseta Adidas. Mas é Adidas mesmo? Olha, tô comprando é a Nike. Porque a Nike, uau, não, você pode comprar olho fechado, tem um logo, né? Mas é a Nike mesmo? Não é? Então é muito importante isso. E Jesus deixou outra palavra que diz assim, pelos frutos os conhecereis. Agora, ainda que seja o fruto, você pode conhecer um fruto à simples vista. Se colocar aqui uma mexerica, uma laranja, um limão, você sabe qual é. Ô Pedro, pega a mexerica aí. Você sabe qual vai pegar. Agora, tudo bem, eu estou pegando mexerica, estou pegando laranja, estou pegando limão. Porém, onde é que vai... eu vou, de fato, ver se compensa eu levar isso ou não? Você vai no mercado, na feira livre... Você vai passar no setor das mexericas, da manga, tudo isso. O camarada quando vai dizer, a dúzia está custando R$10 e tal. Mas ele tem uma manga já descascada aí, ou um abacaxi. E ele diz assim, quer provar? Porque uma coisa é a fruta, você conhece a fruta toda. Mas quando diz assim, pelos frutos os conhecereis, não está dizendo só pelo fruto, pelo lado daquilo que você só vê e pronto, já sei que é. Porque eu posso vir com a aparência, olha, o pastor Felipe, parece laranja, parece, né? Tem caneta de laranja. Laranja não é um bom exemplo. Vamos usar outra fruta. O meu tava não sei aonde. Eu falei pra minha esposa, olha, deixa eu levar a sua. Tá vendo? Vamos usar outra fruta, porque laranja acho que não é uma boa metáfora, né? Parece uma fruta do conde. Sim, né? sim. Olha, tem caneta de fruta do conde, tem camisa de fruta do conde, tem paletó de fruta do conde. Exatamente. Então você pode falar assim, olha, eu vou trazer o pastor, porque eu tô pegando uma fruta do conde, nesse caso, né? Mas quando você vai experimentar, começar a degustar, aí você começa a sentir, aí você vai falar,
tá com um sabor meio raro, hein? Algo tá diferente. Mas aquele que de fato, uau, disse assim, olha, que tá agradável, vou levar. Então tem que saber o que tá Mas levando. não é todo mundo que tem. Pastor, e as pessoas que estão começando na fé, pastor? São os A que pessoa às sofrem. vezes está perdida na vida, procurando uma Esse aí ajuda. quer chupar tudo. Quer Exatamente. comer tudo, absorve tudo. Para ele tanto faz. Eu, graças a Deus, eu agradeço que na minha vida eu conheci a igreja evangélica e conheci a doutrina evangélica e mesmo a doutrina cristã, de um modo geral, através de pessoas boas, pessoas bem intencionadas, que me mostraram o caminho correto. Acho que a primeira pessoa, não sei se nem está ouvindo esse podcast, mas eu tenho que agradecer, eu vou deixar registrado aqui, a primeira pessoa que me apresentou uma doutrina cristã de oração, disso, foi uma mulher chamada Isabel. Uau. Mãe de um amigo meu, a gente adolescente ainda, e ela me levava pra reza. Era a igreja católica, Sim, pastor. sim. Não sei se eu tenho algum tipo de... Eu tenho muita raiz, né? Eu tenho na minha família, tenho padres, E a gente... freiras na minha família. E a gente ainda adolescente ali, a mãe desse meu amigo falava, não, filho, ele me chamava de filho e eu chamava ela de mãe. Já chama até hoje, né? Outro dia eu tava na casa dela. E ela me falou, filho, vamos comigo, vai ter era um dia da semana, não lembro se era terça ou quarta-feira, vai rezar o terço. E eu gostava daquilo porque lia a Bíblia, porque cantava música da igreja. E a partir dali, depois, quando eu comecei a namorar minha esposa sim foi criada na igreja evangélica, na Assembleia de Deus. Aí eu fui conhecendo a doutrina cristã e a igreja através de pessoas boas. Isso Deus colocou pessoas, né, que de fato Deus colocou pessoas boas, a sua vida que me ensinaram o caminho correto. Isso me fez logo cedo ter o discernimento. Assim, esse caminho aqui é correto, aquele ali não é. Aí você falou uma coisa interessante. E o fato de estar no meio de pessoas que levam a sério as coisas de Deus fez você desenvolver. Aí que tá. Você desenvolveu essa visão de enxergar o que é, o que não é. O que te ajudou? Você acaba de falar. Estar no meio de pessoas que lidam nesse nível te fez você desenvolver isso. Agora, a gente tem que ser rodeado, tem que estar no meio, vamos falar assim. Depende de quê? No meio de quem você se meteu. Papai e mamãe sempre dizem assim, ó filho, vai sair da escola, vem direito para casa. Nada de ficar no meio dessas rodinhas aí, cuidado, daqui a pouco é fumando droga, daqui a pouco é roubando, indo lá praticar bandidagem, vem embora direito para casa. Não quero ver você nessas rodinhas. Papai e mamãe recomenda sempre o filho para não ficar. Olha, veja com quem você está se metendo, cuidado, né? Sabia que quando a gente se converte a Cristo, vem para a igreja, tem que funcionar do mesmo jeito também? Tem que funcionar do mesmo jeito. Você tem que ser seletivo, tem que estar muito prestando atenção, porque estamos todos juntos. Agora, eu não estou dizendo que Deus não está trabalhando nas pessoas, mas há um processo. Algumas pessoas ainda estão num processo mais abaixo. Você já desenvolveu mais. E tem uns que ficou para baixo. E esses podem puxar para baixo também. Puxa, você desce do nível onde eu estava, porque você se envolveu muito. Pastor, mas estamos falando de que o evangelho podemos considerar que é inclusão. O evangelho é aquilo que nós falamos agora há pouco de... como que chama? De não desisolar e tudo isso. Mas, sim, eu tenho que lidar com pessoas da igreja, com pessoas que não são da igreja. Eu tenho que estar preparado para isso. Pode sentar na roda dos aí eu não posso praticar o que, né? Agora tem que ver o que tá bom e o que não tá bom. Bíblia não fala. Vai tomar uma coca com a pessoa? Tá proibido tomar uma coca com a pessoa? Talvez você tenha aí a oportunidade de falar de Jesus para ele, tomando uma coca. Agora, não, mas eu quero que você tome uma cerveja comigo. Aí eu já tenho que saber qual a escolha que eu vou fazer. É questão de prestar bastante atenção. A Bíblia não fala que não pode sentar na roda dos escarnecedores? Escarnecedores são... É isso que a gente está falando ou não? Tem a ver com isso também. Tem a ver com isso, porque os escarnecedores são aqueles que de fato escarnecem, né? A própria palavra diz, né? Escarnecem, zombam das coisas sacras da palavra de Deus. Então, quando eu estou escutando tudo aquilo, o pessoal fazendo chacota com o nome de Jesus, não sei o que, e eu ainda estou lá no meio e dando risadinha ainda. Peraí, eu tenho que me posicionar. Então é importante que as pessoas saibam que eu estou posicionado desse lado aqui. Agora
vou chegar lá, minha postura é uma mensagem para eles. Eu cheguei num momento em que o pessoal estava fazendo chacotas, assim, falando disso, daquilo, falando de... Olha, nem sequer, não estava nem falando de Jesus, que isso aqui, que é... Não, estava falando de mulherada, daqui, e o que fez no final de semana, quem que ele... Né, como disse essa palavra, né? Eu fiquei com não sei o que e eu fiz isso, porque tem um homem que gosta de exibir o que ele fez e diz pra menina que ama, né? Só que depois ele vai contar pros amigos, eu fiz assim com ela, isso, assim, ridículo, né? Ridicularizando. Então, quando eu cheguei ali, disse, fala mais não, porque chegou. A pessoa percebe que você não compactua com esse tipo de comportamento. Então, assim, vamos mudar de assunto, porque chegou o cara, chegou ele. Então, você percebe, né? Você marca essa. Então isso é que eles também reconhecem que você não vai entrar na conversa deles. Então eles preferem mudar de assunto. E se eles não mudar de assunto, quem tem que sair fora sou eu. Não preciso ficar lá. Deixa eles aí e não vou me fazer de inimigos aqui e ali, até porque eu tenho que procurar a paz. A Bíblia diz: procurai seguir a paz com todos. E a santidade. Eu posso estar em paz com pessoa que não é nem professa a minha fé, mas eu tenho que não permitir que isso afete minha santidade. A gente entrou num assunto que eu nem imaginei que a gente fosse entrar, mas me fez pensar o seguinte. O senhor conhece um personagem da internet que chama Pastor Jacinto Manto? Olha... Conhece? Andei olhando um pouco. Tem coisas que eu olho pouco para não eu... Sabe que a Bíblia diz, sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração. É que eu tenho um posicionamento, uma formação diferente um pouco, venho de um conservadorismo, um certo conservadorismo, e procuro não ser religioso, que diz, né? Religioso, aquele religioso que tudo é pecado, espiritualiza tudo, a pedra está no caminho aí, dá uma tropeçada na pedra, ele olha, rapaz, espiritualiza tudo, é ele que não enxergou, né? É o inimigo que pôs essa pedra. Tá, sai, diabo, tal. Procuro não ser assim. Né? Procuro não ser assim porque, graças a Deus, eu tenho uma formação, não digo nem sequer vou falar de teológica, não vou entrar nesse assunto, mas tenho uma formação de um discipulado. E o discipulado traz isso para você, aquele, sabe, o equilíbrio. Então, eu vi poucos vídeos dele, um pouco assim, mas eu procurei não avançar muito, não continuar olhando. Por quê? Porque eu vou fazer um juízo sobre isso. Então, como é que o outro julga isso? Provavelmente vamos julgar de maneira diferente. Então eu vi, falei, não, eu vou guardar meu coração. Pode ser que ele tenha um propósito, um chamado, Deus lhe chamou para fazer assim. Porque uma blasfêmia contra o Espírito Santo é aquilo que você considera, tipo, estou vendo uma coisa acontecer aqui e eu digo assim, isso é o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Colocar o Espírito Santo como responsável de algo que ele não é. Mas pode ser que é o Espírito Santo fazendo, e eu digo assim, isso não é o Espírito Santo. Isso também é blasfêmia. Então, colocar o Espírito Santo onde ele não está, é blasfêmia. E tirar o Espírito Santo da onde ele está, é blasfêmia. Então toma muito cuidado com isso. Então, porque eu acho que é engraçado. Mas a gente entrou nesse assunto e falei, pô, mas será que ele não tá fazendo piadinha com o que não devia, né? Então, tem umas coisas assim que ele fala uns mistérios aí, que eu falei... Não, porque eu já vi... aí o senhor até me lembrou de outros casos, sabe? Eu trabalhei muitos casamentos na minha vida. Passei acho que mais de 20 anos fotografando casamento. Bastante. Então já fui em casamento de crente, já fui em casamento de católico, casamento judeu, casamento no Joshô lá, que é do budista. Sim. Eu só não vou entrar, estamos na internet, é melhor eu não falar muita coisa, vamos mudar de assunto. Mas teve um casamento que eu fui que o noivo era um pastor. Aquilo já me causou uma estranheza, porque normalmente a pessoa primeiro casa para depois ser ungida pastor, né? Sim. Me parece que a pessoa solteira não tem estrutura ainda para assumir
a responsabilidade de um pastor. Depende. Mas mas Essa tudo é uma bem. questão que você não quer entrar, mas assim, eu acho que depende muito. Porque Não. Jesus mesmo, solteiro, era um pastor. Paulo, Sim, mas podemos entrar nesses Exatamente. méritos. Porém, o teu critério dentro daquilo que você estava enxergando aquele me dia... causou uma estranheza, mas Sim. é uma estranheza, vamos dizer, superficial. Aham. Ele poderia estar errado. Mas uma atitude que me deixou assim bastante decepcionado com aquela pessoa, acredito que a partir dali eu já perdi totalmente a confiança, foi porque naquela hora do casamento que corta a gravata, vocês na Bolívia não tem isso, né? Na Bolívia é diferente. Temos, Põe pode um ser, alfinete acho que vai aqui, muito do momento. Põe um alfinete e vai É o pendurando, momento. né? Que eu também já fiz casamento de bolivianos. Sim. Mas aqui E nós nos conhecemos num casamento de Exatamente. bolivianos. Aham. Mas aqui no Brasil vende pedaço da gravata. Sim, Passa sim. na mesa, ó, a gravata, o cara põe lá um Ou dinheiro. o sapato da noiva, vai, joga lá. E, Sim. esse pastor, na hora dele receber, vender a gravata dele, ele fingia que era o Espírito Santo falando com a pessoa. Meu Deus. Aí a partir dali eu Qual falei, era a intenção? Qual era Era a assim, pegada dele nesse bom, assunto? sabe aquela bagunça que chega todo mundo em volta da mesa Sim. ali? Aí ele olhava pra pessoa e falava assim: varão, eis que te digo, põe. Pra pôr o Como que dinheiro. constrangendo a pessoa para Como se fazer. fosse mas a entonação de voz, assim, como se fosse quando o Espírito Santo fala através da pessoa. Sim, A partir dali eu falei, não, esse aí não pra ser meu pastor não serve. É que nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia, embora disse, temos que estar dentro, né? Temos que instar com o Evangelho, né? Dentro e fora de tempo. Significa, onde você está pregando. Agora eu estou aqui, estamos falando um assunto Bíblia, mas provavelmente amanhã estamos num restaurante. Pedro, vamos vamos almoçar junto? Estamos num restaurante. Pode entrar um assunto Bíblia nessa conversa no almoço? Pode. Normalmente quando tem um pastor, assim, um padre, acaba entrando esse... Entra, sempre entra. Mas existe aquele momento que não vai entrar nada de Bíblia. Mas não significa que você não está instando dentro e fora de tempo. Dentro e fora de tempo significa em todo o tempo. Quando não é falando Bíblia, é com simplesmente tua postura, teu comportamento. Eu acho que isso se chama um evangelismo sem palavras. A pessoa está te observando. E a Bíblia diz, Paulo diz que nós somos uma carta aberta, né? Lida por todos os homens. Às vezes sem abrir a boca, você está falando muito. As pessoas aprendem, creio eu, mais com o que nós veem, com aquilo que eles olham nós fazer, do que com aquilo que eles ouvem nós falar. Né? Então, tem que saber onde aplica. Aqui, o que eu faço? Falo ou simplesmente fico quieto? Não, se eu ficar quieto, eu estou omitindo, não. Nem sempre eu estou pregando quando eu estou falando. Quando eu estou falando, às vezes eu estou escandalizando. E posso estar pregando muito melhor quando eu estou quieto. Então tem que saber onde, como. Tem que estar muito atento. Quem está em minha volta? Vou ser benefício para as pessoas? Vou escandalizar as pessoas? Então, e sobretudo, creio que o Espírito Santo tem que guiar a pessoa. E se é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E, embora sabendo o vento sopra de onde quer, se ouve a sua voz, não se sabe de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo você discerne. Tem pessoas que estão discernindo se é ou não é. Então, causou estranheza em você, porque você acabou de falar, você desenvolveu esse hábito de enxergar o que é, o que não é. Porque você cresceu num meio que te permitiu desenvolver isso. Então, você ativou seu critério. E é interessante isso. E aí, foi uma festa. Mas tem alguém que estava observando. E todo o tempo tem alguém nos observando. Na minha opinião, estava ali fazendo chacota com coisa séria. Exatamente. Todo o tempo tem alguém nos observando e pode estar se levando uma impressão negativa da minha pessoa. E isso é o que nós temos que tomar muito cuidado sempre. Você viu na nossa comunidade aí, com os bolivianos, alguns costumes, por causa da tradição, são diferentes, né? Já fizemos também da gravata, já fazemos, às vezes procuramos mudar um pouco para... Um costume que é bem diferente, pastor,
com relação, não entre brasileiro e... É que é complicado, às vezes a gente usar algumas palavras dá a impressão que a gente está discriminando as pessoas. Mas vamos dizer assim, o crente brasileiro não dança. Depende. Não, via de regra, se a gente pegar na maioria dos casos. se a gente pegar as igrejas mais tradicionais, Assembleia de Deus e tal, quando a gente está acostumado a trabalhar em casamento, quando chega na hora da festa, a gente já sabe. Vai ser o jantar, vai ter a gravata, vai ter o sapatinho, vai assistir uma retrospectiva e vai embora. Não vai ter dança. Agora no casamento dos bolivianos, pelo contrário. Tá esperando. E é interessante que hoje, eu venho, graças também a Deus, por eu me converti aqui no Brasil. Já tinha ido a algumas igrejas, já familiares, tenho muitos familiares católicos, padres, freira, muito arraigado. Venho de uma família assim bem, né? Mas também tenho muitos evangélicos também, pastores e muita gente assim, né? E venho desse meio. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha ido lá na Bolívia, me convidaram e fui. Mas também quando cheguei aqui no Brasil, aí começou a minha vida. Porque eu cheguei aqui com a questão da música e vim para o Brasil. Cheguei aqui e Deus fez a obra na minha vida, né? Então eu me comecei a congregar numa igreja... eu me converti na igreja batista, tradicional. Você não bate palma, dá um aleluia ali, você não pode dar um aleluia. Então eu me converti lá. Aí Deus vai fazendo a obra e me tira e me leva lá para a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, já é mais tradicional, né? É pentecostal. Bem mais, sim. Então eu louvo a Deus por isso, porque Deus me colocou. Não é que eu fui um turista no Evangelho, passando de um lugar para outro. Foi Deus me trazendo. Às vezes você nasce num hospital, você pode nascer dentro do carro, na rua. A criança nasce onde chegou a hora. E Deus me fez nascer num lugar, e depois que nasceu na rua, sei lá, aí vão trazer para casa, né? Vão trazer para casa, aonde ele vai ser cuidado. Então eu nasci em uma igreja, e Deus me muda, depois para me mudar, meu filho estava estudando num colégio, numa escola, hoje ele está estudando numa outra escola, né? Tiramos ele porque não estava querendo estudar, mas estava muito preguiçoso, aí nós colocamos numa particular para o pessoal começar a pegar no pé dele, e hoje está dando certo. Então Deus sabe também, ele também entende isso, ele nos leva daqui para lá, e me permitiu conhecer, e eu me tornei uma pessoa muito eclética, devido a que depois me deu, já tinha o dom de cantar, comecei a gravar os CDs, né, aí vai convidado para cá, e eu fui cantar na igreja carismática, eu fui cantar num centro de macumba. É interessante o que aconteceu nesse centro de macumba, e diz que a mulher ali, numa cidade aqui no interior de São Paulo, não vou falar, para alguém que quiser saber qual é a cidade também, às vezes as pessoas querem saber, né, para ver se não é mentira. O centro de macumba se transformou numa igreja. Foi interessante, um pastor disse assim, eu dei teu CD para a mulher lá, queria que você faça uma visita comigo, porque ela muito quer te conhecer, e ela escuta todo dia tuas músicas e tal, e vamos. Não, deixa eu entender. Uma pessoa presenteou o meu CD para essa mulher. Um bandista. Uma mulher era a bruxa mais temida da região. Aquela mais respeitada, vamos dizer assim. E ela gostou do seu CD? Ela escutava todo dia. Aí convidou o senhor para ir no centro de Umbanda. O cara cantando meio gringo, assim, fala, e o pastor disse assim, ele é meu amigo. Aí ela fala, esse não é seu amigo, coisa nenhuma, esse aí deve morar na Espanha, deve morar não sei aonde. Mas esse não está no Brasil. E o pastor disse, ele é meu amigo, ele vem, posa na minha casa, come. E quando ele vem na região, ele fica na minha casa, tal. Somos amigos. Não, pastor, você está brincando, tal. E o pastor, me chama a atenção desse pastor, interessante. Então veja bem, a influência das pessoas com quem Deus me permitiu lidar, pastores, que me permitiram abrir meus olhos, que nós podemos dar a mão para uma pessoa, cumprimentar, até, sabe? Esse homem tinha bom dia, senhora, como está? Com aquele respeito. Então, olha, quero lhe presentear um CD de um amigo meu, tal. Presenteou. E ela começou a escutar, rapaz, escutava todo dia. E deu certo que eu estava na cidade um dia, dizendo, vamos fazer uma visita? Vamos. Então, mas vamos visitar uma mulher que eu dei o teu CD, e ela escuta. E quando eu falo que você é meu amigo, ela não acredita. E hoje eu falei, ele está aqui em casa, vou levar ela. Disse assim, ainda não acredito, só acredito quando ele chegar aqui. Vamos? Só que ele não me falou quem era ela.
Quando chegamos ali na rua, se esconde aqui. Se esconde aqui, eu vou bater na porta, se esconde aqui. E só que tem uma coisa, agora eu vou te dizer quem é ela. Aí ele me contou quem ela era, a prática dela e tal. Falei, meu Deus, você não me falou nada, você podia ter me dito antes, para mim eu jejuar e tal, né, para mim poder vir, né. E a gente olha com essa forma de ver humanamente, né. Cara, parece que estamos diabolizando a pessoa. Às vezes não é isso, cara, é um ser humano. E o pastor disse, não, fica tranquilo. Aí bateu na palma e disse, dona fulana, olha, eu tô com um amigo meu aqui. E ela saiu. Já saiu com os olhos umedecidos de lágrima. Aí quando ela me olhou, aí bateu a mão na cara, falei, mas não posso acreditar. Não é que é ele mesmo? E ela me olhava assim, é ele mesmo, eu não posso acreditar. E eu fiquei, ele não tinha me contado muito a história assim no transfundo. E sabe por que ela está admirada? Porque ela nunca acreditou que poderia um dia estar diante de você. E a música que gravou, os teus louvores, mexem muito com ela. Mexem muito com ela. Ela diz que mexe muito, que cada vez que ouve teus louvores, ela começa a chorar. E hoje ela está te vendo aqui. E eu falei, olha como está a senhora, tal. E ela pensando, ela achava que era uma pessoa famosa, e tanto que por isso nem era amigo dele. Não acredito que ele é teu amigo, entendeu? Me colocou numa posição assim, inatingível, no seu conceito, né? No seu ver dela. E eu estou na porta da casa dela, e ela estava chorando, como dizendo, não posso acreditar. E famoso a gente não é, nem a gente é servo que de onde Deus nos leva, vamos. Porém, o importante é o que você está deixando, né? Os rastros que você deixa. Entre, por favor, você pode entrar, sim, entramos. Na casa dela. Pastor, não era o centro de Umbanda. Era a casa e era tudo aí. Junto. Era junto. Entramos, eu falei, Jesus, amém, entramos. E ela dizia, você quer um café? Aí eu disse, eu quero. Dentro de mim já sabe, né, que diz a Bíblia, se beber de coisa mortífera, você vai beber, você entra em qualquer casa, pode ser de uma pessoa isso, pode ser daquela pessoa aquilo, você vai, se tá te oferecendo, você não sabe o que a pessoa está te oferecendo, mas a pessoa está usando de generosidade, e você tem que saber se comportar. Isso faz muita diferença. Quando você começa a isolar a pessoa, e é complicado. Nós falamos aquela hora de ser seletivo do ponto de vista de qual é o testemunho da pessoa, qual é a influência que ela pode te causar. Você está preparado para andar com essa pessoa? É nesse sentido. E tomei café, quer mais um pouco? Quero. Você é diferente. E ela começou a ver assim, você é diferente. O que está vendo em mim que está falando tanto que eu sou diferente? Eu me perguntava, quem passou antes de mim por aqui que não impactou ela? Por que ela tanto fala que eu sou diferente, Aquilo me chamou a atenção, e aí começou a carregar um peso de responsabilidade no testemunho. O que eu vou fazer lá? Como é que eu vou me comportar? Alguém parece que passou por aqui e deixou uma má impressão. E agora estou diante de uma oportunidade de arrumar isso, talvez, com o meu comportamento. E ela me falava toda hora, você é diferente. E aquilo ali eu falei, Jesus, o Senhor me trouxe aqui com um propósito. Aí falei, eu estava nervoso, porque ela falava toda hora, você é diferente. Eu falava, meu Deus, tá me olhando como uma pessoa acima não sei, de alguma coisa. E eu prefiro fazer o que eu sei fazer. Olha, eu posso pegar esse violão? Aí eu peguei o violão e comecei a cantar. Do nada ele faz. Comecei a cantar os louvores que ela de fato já tinha ouvido. E aí ela começou a chorar mesmo. Dentro da sua casa. Eu não posso acreditar, dentro da minha casa, você cantando. E eu cantando, e eu olhava ela chorando. Eu dizia, Jesus, manda mais, e me inspira mais. E eu cantei, creio, umas 8 canções lá. Aí eu disse, olha, hoje à noite nós vamos estar na igreja desse pastor aqui. A senhora é minha convidada especial para estar lá. Ela disse, eu vou. E eu tenho muita influência nesta cidade. Ela não sabia que o pastor já tinha me falado alguma coisa. E ela disse, olha, eu tenho muita influência nesta cidade, com muita gente. Eu posso levar algumas delas? Claro que sim, velho. Vai com elas, traga elas. E o pastor todo, né, alegre, né? E chegou a hora, eles estavam lá no culto. E sentaram na frente. E eu comecei a cantar, preguei. E na hora que eu estava pregando, eu disse assim, meu Deus, hoje eu tenho que fazer o apelo. Pregador, o que gosta mais é fazer apelo, né? Que a pessoa levante a mão para Jesus e se sente realizado, o pregador. Mas nem sempre isso tem que ser a nossa realização. Quanta gente levanta a mão e não permanece?
A nossa realização é quando a pessoa começa a dar frutos também. Você tem que acompanhá-lo até dar frutos. E veja bem, eu estava bem empolgado, vou fazer o apelo, vou fazer. O Espírito Santo diz assim, aqui não, hoje não. Isso é uma frustração para você. No capítulo 16, parece que é de Atos, o Espírito Santo proibiu Paulo de ir pregar o evangelho a determinados lugares. Segunda vez, de novo, diz, não vai. E o Espírito Santo tem a potestade para fazer isso. E eu queria fazer o apelo, o Espírito Santo disse, não. Uau, falei nisso. Será que é a voz do inimigo que eu estou escutando aqui? Porque só o inimigo pode querer que eu não faça um apelo para uma pessoa que veio aqui com tanta gente, né? Poderiam hoje aceitar Jesus. Mas o Espírito Santo disse, não. Falei, meu Deus. E eu obedeci. Porque ele sabe como trabalhar. Podíamos constrangê-los às vezes. Se o Espírito Santo faça, ele vai te respaldar. E não fizemos. O pastor ficou meio pensando assim, puxa, não fez o apelo. Falei, o Espírito Santo falou para não fazer, pastor. Deus vai trabalhar de uma maneira diferente. Passa 2 meses, parece. 1 mês e pouco. O pastor me liga. É aqui em Santa Gertrudes, perto de Cordeirópolis, Rio Claro, aqui, para frente de Limeira. Me liga e disse, olha, você vai ter o que esta quinta-feira agora? Puxa, tá em cima, tinha agenda marcado. A minha agenda era, na época que eu viajava muito, 1 ano, já estava toda tomada a minha agenda. E curiosamente, essa quinta-feira não tinha nada. Ele tá me ligando como segunda-feira para quinta-feira. Eu falei, meu, curiosamente, pastor, não tenho nada. Tem como você vir embora para cá, para a cidade? Vem embora, vamos ter um culto quinta-feira. Claro, eu vou. Falei, não tem nada na agenda, eu vou. Então eu podia passar com a família, mas eu vou. E disse, olha, é o seguinte, vou te falar uma coisa. Lembra daquela casa onde nós fomos? Você pegou o violão, tomou um café, você viu os batuques, estava lá, tudo aquela coisa toda lá. E você... Lembra da mulher? Sim, lembro. Pois é, eu já falei, Jesus, o que aconteceu? Morreu? O que aconteceu com essa mulher? Preocupado, diga logo, o que aconteceu? Pois é, aquela casa, aquela mulher que você disse que de Espírito Santo falou que não era para fazer o apelo, essa mulher hoje, ela se converteu e ela quer que a casa dela, que era um centro de macumba, se transforme numa igreja. Ela faz questão de que aquele lugar agora seja um lugar onde vai ser pregado o evangelho. E o pregador da inauguração daquele lugar quer que seja você. Ela está chamando você. Falei, meu, tô indo agora. Peguei meu ônibus, não tinha carro na época, tinha perdido um carro. Me mandei, cheguei lá, a rua estava tomada de gente, porque as pessoas, muitos vai por curiosidade, né? Curiosidade. Mas estava tomada e entrar, meu Deus, foi uma bênção. Olha como é bonito. Por isso que eu creio que nós temos que deixar de ser um pouco religiosos, sem perder nosso compromisso e integridade diante de Deus, porém temos que fazer igual Jesus. Alguém disse, você come com pecadores. Você vai dizer que é filho de Deus, cara? Você come com pecadores. Eu comer com pecadores, eu dar a mão para aquele... Irmão, isso não tira a minha identidade como filho de Deus, pelo amor de Deus. E Jesus é o maior exemplo sempre, né, de como nós podemos marcar a diferença e impactar nossa sociedade. E aí se começou uma obra toda aqui, então um ponto de pregação virou aquilo ali, que é isso. Um dia eu fui parar numa igreja, o pastor, e pensei que estava indo para uma igreja evangélica, me agendaram, meu empresário ele agendou, e eu nunca perguntava quantos membros tem, se tem bastante gente ou não tem, se é lá no final da rua, e eu fui para favelas cantar, nunca perguntei. Quando eu chegava, aí eu sabia onde eu tô, né? Tô num lugar que eu nem sei onde eu tô, é uma favela, eu entrei normal para isso, fui para cadeias para pregar, fui para as cárceres pregar. Nunca fiz questão, também nunca coloquei preço. Olha, só vou se você me pagar. Compreendo que o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário, diz a Bíblia. Então também não faço questão aliás, gente que vem na igreja onde eu pastoreio, nós está aqui um menino que é nosso discípulo, e seria uma vergonha eu estar mentindo aqui, o meu discípulo aqui, né, ouvindo o seu pastor. Então nós abençoamos muito bem. Por quê? Porque eu andei na terra e sei o que eu passei. Eu cheguei em lugares onde eu tive que voltar de a pé. Tá? Então eu coloquei no meu coração, quem vier na nossa igreja, nós vamos abençoar como homens, pessoas de Deus. Né? Então essa é uma coisa minha. Então, andei por muitos lugares, entrei em muitos lugares. Então, quando eu cheguei naquela igreja, voltando ao tema, disse, eu devo estar numa igreja evangélica. E o camarada era doido, Miguel Romero.
e disse, você está numa igreja, eu também não sei muito bem como é que é aqui, cada igreja tem suas doutrinas. Eu percebo que eu estou num lugar diferente. Falei, né, é meio diferente aqui. Sim. Aí o moço vem e fala assim, olha, o sacerdote está lhe chamando, diz que é para entrar no seu gabinete. O sacerdote? Tá bom, na palavra a Bíblia também fala de sacerdote. Tranquilo, vamos lá. Né? Apocalipse 1, capítulo 1, verso 6, diz que nos fez reis e sacerdotes. Fala, vamos lá. Pedro, também 1 Pedro 2, 9, diz que somos... Você estava indo para pregar ou para cantar? Aí eu queria saber, não, a mim me convidaram para ir lá. Quando eu chegava lá, eles falavam o que eu ia fazer. Tá. Mas eu sempre ia preparado. E eu cheguei a entrar na sala do homem, ele estava com uma roupa branca, uma cruz vermelha assim e tal. Eu falei, meio raro isso, diferente isso. Aí ele me olhou, percebeu que eu mais ou menos eu, né? E disse, você sabe onde você está? Falei, não sei. Talvez estou num lugar, um satanismo, não sei. Não sei. Falei, não sei. Bom, você está num lugar isso. Me descreveu onde eu estava. Falei, tudo bem. Para que você me convidou? Você vai cantar e vai pregar para nós. Falei, amém. É para isso que Jesus me chamou. E disse Jeremias 1:7, onde eu te mandar tu irás, e o que eu te dizer isso dirás. Estou aqui. Tá bom então. Rapaz, eu fui lá na frente. Comecei a cantar. Era uma igreja católica, não? Era uma igreja que era católica, que se desvinculou, e aí vai. Olha uma história aí, né? Católica renovada, essas coisas, não? Algo assim, mas tem uma sua história. Ah, mas eu cantei. Eu não queria saber se eu estou na católica, não estou na católica, se eu estou na evangélica, não estou na evangélica. Foi como foi naquele centro de Macumba, foi assim, com a mesma ideia. O importante é que eu estou ali, como que é? Estou aqui investido de uma unção de Deus, certo? Estou investido de uma unção de Deus, estou investido de um poder do Espírito Santo. E para que serve esse poder do Espírito Santo? É o que Eliseu fez quando vai lá no Vale dos Ossos Secos, diz, olha, você vai pregar para esses ossos aqui. Pelo amor de Deus, ele podia questionar. Não se deve questionar. Se Deus te levou para um centro de Macumba, para qualquer lugar, ou te levou para aquele mesmo Vale de Ossos Secos, o profeta não questionou. Ele foi, ouviu a voz de Deus. Tem que conhecer a voz de Deus. Embora você não sabe o que Deus vai fazer, mas tem que ouvir a voz de Deus. E ele profetizou como Deus lhe havia dito. E naquele vale, é uma visão naturalmente, mas é uma prova de que nós temos que aprender a obedecer ao comando de Deus. E ali se levanta um grande exército. Os ossos se juntam, osso com osso. Não. Então é isso que nós estamos perdendo muito tempo. Estamos observando muito, mas ali eu não me misturo, ali eu também não. Estamos perdendo, na verdade, oportunidades de pregar o evangelho. Naquele dia, naquele lugar que eu digo, daquele lá, o sacerdote. Meu Deus, as pessoas choravam. E aí eu trouxe uma palavra de Deus para eles. Meu pai. Olha, agora nós queremos te agendar na nossa sede. Falei, pode me levar onde vocês querem que eu esteja, eu estarei. E eu não perdi minha santidade, não. Eu venho da igreja católica, por isso que talvez Deus me permitiu passar por tudo isso. Eu fui, como que chama? Coroinha. Eu vim eu conheço muito de rezar o terço e tal. Minha mãe ela rezava todas. E quando nós estávamos de castigo, ela colocava a gente para rezar todas, tá vendo? Era o castigo. Então eu vou fazer a pergunta fundamental agora. O senhor come carne na Sexta-feira Santa? Eu como. Hoje eu como. Hoje eu como, aproveito de comer bastante. Tem uma parente nossa que é crente e não come carne na Sexta-feira Santa. Falando, mas você não é católica, filha. Você. Eu como bastante. Agora, se tiver que comer um peixe, também não me faz escândalo. Não, hoje é Sexta-feira Santa, mas aqui nós vamos comer peixe. Tá bom. Pai, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Eu não estou seguindo uma tradição. Eu estou simplesmente aceitando um alimento que estão... Pronto. Sabe quando Daniel e os seus amigos foram lá na Babilônia? Eles disseram assim, nós não queremos comer as iguarias do rei, nós não queremos comer isso. Porque naqueles dias, obviamente, era uma comida consagrada com um propósito. Né? E ele disse isso não. Mas eles moraram muitos anos na Babilônia. E o que eles comiam? Porque eles não viveram comendo legumes a vida toda. Eles comiam a comida da Babilônia. Mas naquele dia, naquele propósito, naqueles dias, eles disseram isso não. Diz a Bíblia, o capítulo 1, verso 8 de Daniel, ele propôs no seu coração, há propósitos.
Há propósitos que eu tenho que propor no meu coração. Não, aqui eu não vou entrar nessa, vou propor no meu coração. Mas o resto dos anos que moraram lá, eles comeram comida babilônica. Trocaram o nome deles, as vestes também trocaram. O que não pode mudar é o coração da pessoa. Então, são coisas assim, não sou demasiado teólogo e o dono da verdade para ter essa propriedade para falar, mas dentro do meu nível, onde as águas me dão no tornozelo. Estou falando isso considero que com verdade. Por quê? Porque onde eu vejo a verdade? Nas minhas experiências, daquilo que eu estou te contando, onde Deus me levou, o que Deus fez naquele lugar. Falar do que os outros fizeram, falo do que Deus fez através da minha vida, as experiências que eu tive, por onde Falar Deus me do levou. outro, a gente nunca sabe até onde vai a verdade do outro, né? Essa é a verdade que a eu prego. nossa, a gente sabe. O que eu vi Deus fazer. Exatamente. Já não preciso nem falar mal de nada, não tenho tempo para falar as outras coisas, porque eu tenho que falar o que Deus fez. Pedro diz, capítulo 4, verso 20 de Atos dos Apóstolos, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, das experiências pessoais. Imagina Pedro, quanta coisa tinha para falar. Experiência não faltava para esse cara. Andou sobre as águas, uma rede cheia de peixe. Meu Deus, não tinha tempo para outras coisas. Ele falava do que ele viveu com Jesus. Mas sua vida nem sempre foi assim, né, pastor? Não, nem sempre. Quando o senhor chegou aqui em 94, o senhor estava na igreja já? Não ainda. 97 já comecei aí já. Mas você passou um período difícil também, né? Olha, resumindo, um dia eu levei minha filha creio que estava com uns 11 anos. Sabe, os filhos precisam um pouco conhecer a trajetória. É que os filhos lhe veem o pai hoje e tal, aqui e tal. Mas eu disse, eu tenho que levar minha filha. Levei ela lá na Cracolândia. Lá na Cracolândia, lá, Júlio Prestes, estação Júlio Prestes. Sei. Falei, eu quero te levar os caminhos por onde eu já andei, para chegar até aqui. Levei lá na Cracolândia, claro, não coloquei lá dentro, bem no meio, mas daqui do lado, da beirada, eu falei, olha, tá vendo aquela multidão ali? Eu já passei por aqui. 2 jovens saíram lá de Santo André, numa sexta-feira na madrugada. Naquela época, estou falando de 97, é isso mesmo. A Cracolândia era mais para baixo, lá na rua General Couto de Magalhães, perto do DEIC, bem mais para aquele banco, bem colidando com a praça com a Estação da Luz. Ali, né? Era aí. Então eu falei, olha, Deus me tirou daqui, através dos 2 jovens que me evangelizaram numa madrugada, e Deus entrou no meu coração. Agora, depois que eu saí de lá, larguei tudo, essa vida, agora eu vou te levar onde eu me converti. Aí eu levei eles lá na Igreja Batista da Praça Princesa Isabel, 10 andares tem o prédio. Aí eu sei que tem sempre alguém durante o dia. Cheguei lá, falei, meu querido, como está? Olha, meu professor de escola dominical era fulano, eu me converti nesta igreja, e assim. O diretor do coro era tal. Uau, você conhece muito da igreja? Sim, eu me converti aqui. E eu dei meus primeiros passos aqui. Hoje eu trouxe a minha filha, acabei de levar ela lá na Cracolândia para ver onde eu andava. Mas também quero que conheça onde eu levantei minhas mãos para Jesus por primeira vez. Era uma emoção tremenda, aí eu levei minha filha para dar uma volta. O senhor saiu da... É importante as pessoas... O senhor não pode deixar de falar do que o senhor viu, o senhor viveu. Então eu acho importante para muitas pessoas saberem desse período da sua vida. Porque... Nunca é tarde pra gente buscar melhorar, né? Nunca pode se dar por derrotado. Nunca. O senhor estava numa situação ali que muitos dizem, ali acabou. Caí na maconha, não cheirei o crack, mas estava já nesse caminho. Estava no meio. Estava no meio, junto, misturado. Ficou muito tempo lá, não? Aqui no Brasil não, mas já tinha experimentado lá na Bolívia. Lá na Bolívia já tinha tido experiência. O fato é que não tive, graças a Deus, não caí de... O senhor veio para o Brasil para música. Por causa da música. Por causa da música. Veio tentar carreira. Queria conhecer o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil... É muita coisa, né? Eu estava em tanta coisa. Fui fundador de um movimento de jovens negros na Bolívia, conhecido como Afro-Boliviano. E aqui no Brasil tem o Afro-Brasileiro. Então eu deixei assim, minha irmã vem, quando eu já viu que eu estava meio com negócio de drogas e tudo, ela morava aqui no Brasil já, e disse, vamos para o Brasil, quero que você vá conhecer. Não, mas eu não vou. E eu já estava nas drogas,
Mas eu era convidado para rádio, televisão, cantar. Eu já fazia essa questão de música. Então, não quero ir no Brasil, embora eu quero conhecer um dia. Sempre quis, era meu sonho. Sempre eu ouvia muito as músicas e tinha muitos amigos. Como eu falei que eu jogava futebol, eu tinha meus amigos também. Porque tem muitos brasileiros que vai tentar a carreira lá. Bolívia. Às vezes aqui tem aqui muito no Brasil jogador é mais que joga concorrido, muito. né? Joga muito, mas não tem oportunidade. Ultimamente eu não tô, parece que não, né? Eu não acompanho muito futebol, mas é mais concorrido aqui do que lá, né? Sim, é por isso que muitos que saem para lá, e eu conheci muitos aí, né, que eram jogadores lá de futebol e subiram na carreira, né, graças a Deus. Então eu já tinha muitos amigos, tudo aquilo me identificava muito com o Brasil, queria conhecer. Mas nesse momento, quando minha irmã disse, vamos para o Brasil, ela tentando, né, vou tirar esse camarada do meio. Já né? tinha uma base aqui no Brasil para vir ou não? Claro, minha irmã morava aqui, ela foi para lá. Ela e veio disse, para ficar na casa dela. E ela disse, vamos, você vai ficar em casa, vamos, tal. Ai, sim, me convenceu. 3 meses, fica lá, conheça bastante, depois você volta. Você está nesse negócio do afro-boliviano, lá tem o afro-brasileiro, você vai na Bahia, conhece o Pelourinho. Mas ela queria que o senhor se desligasse das más influências. Ela não queria só 3 meses, ela falou para mim 3 meses. O senhor tinha más influências lá? Claro, mas aí o senhor chegou e encontrou uma influência aqui de novo. Hoje eu estava falando isso com pessoas que saí de lá para fugir disso, quer dizer, minha irmã me tirou de lá, mas aqui eu me envolvi de novo. Porém, entrou um momento que você tem que parar e pensar. Estou perdendo aqui. E eu tenho a oportunidade de sair dessa vida e ganhar na vida. Então aí tem que tomar uma decisão também. Né? E eu não somente larguei essa vida. Tive a oportunidade de tirar uma pessoa de lá também. Assim, de tirar um moço muito violento. Saiu também. A família já não queria mais ela. Então, minha vida, meu testemunho de sair ajudou ele a tomar a decisão também. Então, o tempo todo somos influência, né? E assim, cheguei aqui no Brasil assim já, para isso. E aí eu fui ficando, consegui trabalho aqui, meu cunhado era gerente de uma empresa, e justo a empresa ficava nessa região, né? Olha onde era a empresa. Meu pai, aí eu estava rodeado. Porém, chegou um momento, essa madrugada, onde esses 2 jovens me falaram da palavra de Deus, e aí foi. E Deus usou uma outra irmã, que hoje está na Espanha, era minha mãe na fé, considero ela, mas esses 2 jovens foram muito fundamentais, e me levou para a Igreja Batista. Olha, te convido domingo para a igreja. E ela ia ter um dia inteiro, né, um dia de convivência lá, e me convidou para ir lá, e eu doido para ir com meus amigos, encher a cara, tudo. E a mulher pagou tudo para mim ficar o dia inteiro na igreja. Esse dia eu não consegui ir com meus amigos, falaram para me matar esse povo. Eu tinha que cantar, sempre estava envolvido com música, né? Então aquilo ali me jogava muito na bebida e tudo, né? Eu tenho parentes que morreram alcoólatras e eu estava correndo por esse mesmo caminho. Mas Deus teve misericórdia de mim. Então, já como eu disse, já não dava muito para mim fazer negócio de carreira de futebol, tudo isso. Porque o futebol, de alguma maneira, tem muita gente que bebe igual. Mas tem gente que usa a disciplina mesmo, né? Que lhe ajuda a fugir de tudo isso, drogas. Mas antigamente tinha. Hoje em dia já é mais agora tá tudo profissionalizado, né? O pessoal Sim. não tem como conciliar mais bebida e farra não tem. jogo. Exatamente. Até porque o cara pensa, né? Eu quero crescer, né? Agora nos anos 90, então era Vampeta, terrível. Romário, Edmundo, esse povo ele vivia na farra, viola. Ia bêbado pro treino. Então era normal. Mas é isso que Deus fez na minha vida. E chegou no momento em que eu precisava. Eu entendi também que esse era meu momento. Que se eu não saísse naquele momento, também hoje você não teria esse homem de Deus aqui na tua frente. Foi uma dupla, você vê que às vezes uma coisa que muitos olham e falam, não vai dar futuro isso daí. Você acha que você vai pregar na Cracolândia e o cara vai te ouvir? Vai nada, vai entrar pelo um ouvido e vai sair pelo outro. Salvou o senhor, salvou mais alguém, o senhor já salvou outro. E através de mim, quantas vidas hoje lá na igreja, né? Através da minha vida, da minha esposa. Quantas famílias restauradas, hoje nós temos uma igreja lá. Então, tudo isso, quando Jesus estava usando esses 2 moços, ele não estava enxergando um indivíduo, estava enxergando o que viria através dele. Por isso que na oração sacerdotal Jesus disse assim, não te peço somente por estes, mas também por aqueles que através deles vai ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus faz a promessa para Abraão, não está se comprometendo só com um homem. Através de Abraão está se comprometendo com Isaac, Jacó, José, e chega até nós a promessa de Deus. Então é isso aí.
E nem por isso o senhor largou a música, né? Não larguei a Se música. a gente pôr no YouTube lá, Felipe Torres, Tá lá. sai uma lista lá. E hoje eu tô Tem gravando uma- um CD muito bom. Tá gravando mais saindo. um CD? Depois veio aqui pra cantar. Hoje eu venho pra conversar, né? Depois veio pra cantar. Tá saindo por um favor, álbum não, muito bom. Vem sim. Sim, e tudo isso, né? Vem fazer um E lançamento do CD. vamos aqui. fazer. Não deixei de cantar. Agora eu canto para Jesus. E louvo a Deus por isso. E temos feito um trabalho maravilhoso. E quando Jesus falou para parar também um pouquinho com as viagens, parei. E consolidamos uma obra também com o pastoreio. E hoje eu estou retomando um pouco já. Mas já não com esse intuito de pegar a estrada novamente. Uhum. Porque eu teria que largar o pastoreio. E não é bom. Custou muito trabalho consolidar uma obra e novas pessoas chegando. Não é bom. Porém, hoje nós temos as plataformas, você pode cantar. Eu posso dar esse testemunho. Aham. A gente pode, não sei se pode chamar assim. Mas quando os dias que eu fui na igreja de vocês, o pouco que eu convivi com vocês nas festas de casamento que a gente teve junto, eu pude ver que o senhor realmente é pastor. Amém. O senhor conhece as ovelhas da sua igreja. E Jesus diz assim: as minhas ovelhas, você tem que saber quem é tua ovelha, quem não é. As minhas ovelhas, São João 10, ouvem a minha voz e me seguem. Interessante. Aquilo que você está falando agora, você enxergou isso. Às vezes tem coisa que eu olho para o irmão e ele já sabe o que eu estou falando. Há uma conexão, né? Porque aí é isso que Jesus está falando. Desenvolve uma conexão entre pastor e ovelha. Ouvem a minha voz e me seguem. Uau! A voz que nós ouvimos é a voz que seguimos. Então o pastor tem que ter essa voz de convocação, de comando, né? Aí elas te ouvem. Domingo eu estava pregando lá em Mogi Guaçu. Um amigo meu me convidou, venha pra cá. Aí eu digo, irmão, estou indo pregar e alguém quer ir comigo. Eu quero ir. Não, já chega, já encheu o carro. Eles querem andar do teu lado, é muito bom, né? E eles estão aprendendo, eles enxergam você. E eu louvo a Deus, assim, você traz como o Marcos está aqui comigo, por exemplo, ele enxerga esse cara que eu ouço lá na igreja, como é que tratam ele, qual é o testemunho dele lá fora, o que ele está falando agora lá nesse podcast, ele está falando o que ele vive lá na igreja, ele está, então são muita coisa que está, né, nossa vida é uma vida assim, Vou olhar para a cara do Marcos ali para ver se ele aprova. tá tirando até foto de mim, É uma vida bonita de responsabilidades e de saber ter consciência que hoje nós damos conta para eles, para quem nos vê. Nós damos conta. A nossa vida de pastores é uma vida de prestação de conta. Eu estou prestando conta para você. Eu presto conta para você. Porque você acreditou num pastor Felipe que você vai trazer para o seu programa. E eu presto conta para você com o meu testemunho. Com aquilo que você vai chegar a ouvir de mim amanhã. Pô, esse cara é o cara que eu levei no meu programa agora, tá vendo? Puxa vida, eu tô todo dia prestando conta para as pessoas que acreditaram em mim. E eu tenho que, todo dia, eles têm que continuar ouvindo coisas boas de mim. É a maneira como eu tô dando conta da confiança que depositaram em mim. É o líder, qualquer tipo de líder tem essa responsabilidade, né? E logo lá na frente vamos dar conta a Deus também, né? E um líder, não, isso é mais pesado ainda. Mas eu digo assim, qualquer líder tem responsabilidade de nossa vida é uma vida de responsabilidade. E ainda é um líder religioso, um pastor de uma igreja, aí a cobrança é maior ainda. Maior ainda. Não é para qualquer um. Maior ainda. Porque as pessoas dizem assim, mas ele é um pastor. É pastor de uma igreja. Esperava mais. Agora é o importante também enxergar o outro lado. De que esse pastor não virou anjo, né? Embora alguns já pensem que é querubim, né? Já ouvi isso em outras situações. Cara, em situações. Ele é um ser humano que chora, que tem limitações, que erra. Isso em situações também. Assim, totalmente, vamos dizer, apartadas do meio religioso, no meio dos negócios, no meio do trabalho, uma empresa que eu trabalhava, de uma pessoa que não é da igreja, se associou com um pastor, depois olhar para mim e falou assim, eu não esperava isso desse cara. Por ele ser pastor, eu não esperava que ele faria isso comigo, inclusive por ele ser pastor. Eu não esperava isso de uma pessoa que um pastor poderia fazer uma coisa. E eu estava preocupado, falei, nós tínhamos marcado uma data para estar aqui com você
Ai, meu Deus, e eu peso, eu dei minha palavra pro Pedro, cara, e agora? Eu sei que você iria me compreender, mas eu tava pensando, puxa vida, ele marcou comigo para tal dia, agora eu já mudei para tal dia, e agora mudei para outro dia ainda. Agora eu fico pensando, ele vai me compreender, ele vai me compreender. Pastor, Deus sabe de todas as coisas. Sim, eu sei que você vai entrar com isso, por isso que eu tô abrindo já o leque aqui. Ele vai me compreender, mas eu tenho que pensar em você também. Tem que pensar que você talvez podia ter, graças a Deus, por isso que você vai entrar com isso que você falou, Deus sabe de todas as coisas. Mas você podia ter marcado com outra pessoa, e ele teria vindo. Mas como você marcou comigo, deixou de marcar com outro, e agora eu não vim. Esse dia que você deveria estar fazendo programa, vai ficar sentado aqui, tudo bem, inventa outra coisa para fazer mais. Era pro senhor ter vindo ontem também, não foi? Era para vir ontem também, eu vi. Se o senhor tivesse vindo ontem, não teria dado certo. Aham. O senhor reparou que tem um salão na frente aqui? Sim, sim. Teve uma reunião ali ontem com um sim. tambor ali. Ah, meu Deus. E vem barulho pra cá. Deu certo. Ai, Deus sabe todas as coisas. Porém, tem que estar em mim essa preocupação. De que eu, puxa vida, Pedro, perdoe, por favor. Eu tenho que estar consciente do que vale o teu tempo. O teu tempo, da tua agenda. Eu tenho que respeitar a tua agenda também. Sim. Né? Aí entra aquilo que nós estamos falando. Deus sabe todas as coisas, você compreendeu. Tudo bem, pastor, vem outro dia. Tudo bem, mas eu não posso, não. O fato que você me compreendeu, tá bom, tá tudo certo, ele compreendeu, vamos bola pra frente. Não, tem que me preocupar com aquilo que pode ser a tua agenda se comprometendo, você tem que remanejar isso. Então, graças a Deus, deu certo. Mas aí também entra Deus sempre, né? Que conhece os corações também. Exatamente. Estamos aqui, tá gostoso, graças a Deus. Tá uma bênção. Deu quanto tempo aí, Jago? 1h20. Uau! Você tem mais história pra contar? Puxa vida. História não Sou falta, contador né? de história. Olha, por isso que eu digo, eu prego e eu não tem um domingo que eu não prego o que eu não vivo, o que eu já passei. Então, o senhor falou pra mim que o senhor pregou o senhor não chegou a pregar no centro de Umbanda, mas de uma certa forma pregou. Cantando. Porque foi conhecer a mulher que era um bandista, Sim, cantando, cantou pra ela, de uma através certa das canções. através da música, fez uma pregação ali e acabou. E que orei no final pela mulher. Ela se converteu, orou por ela. Orei por ela, depois fui embora. E à noite convidei para ela vir no culto. Foi no culto. Então o senhor pregou no centro de Umbanda, o senhor pregou na igreja católica, teve mais algum lugar inusitado que o senhor pregou, não? E na minha igreja, onde eu aceitei Jesus, eu voltei. Já pentecostal, porém voltei. Ali é outro testemunho. Eu voltei lá e tive a oportunidade de pregar lá. Então, no lugar onde eu me converti. Né? Eu já agora pentecostal, tudo tal, creio no poder, nos dons do Espírito Santo. Volto lá. Só que uma coisa, eu vim de lá. Eu conheço o costume. Eu entro na tua casa, se você falar, pastor Felipe, por favor, que tire o sapato na porta, eu vou tirar. Porque eu estou entrando na tua casa. Eu não vou impor os meus hábitos dentro da tua casa. Então, e a outra, eu considero um hábito saudável. Então, vou entrar. Então eu voltei, preguei, respeitei a doutrina deles, né? O costume deles. E tranquilo. É que o homem de Deus, ele tem que saber entrar e sair. Tem que saber deixar uma porta aberta. Não é deixar uma porta aberta porque você, tipo assim, eu estou indo pregar em determinado lugar, eu vou omitir falar disso, da santidade, disso, tal, e eu vou como, tipo, sabe, dar uma maquiada, as coisas assim, para agradar o homem. Não, não. Eu posso te agradar, Pedro, sem deixar de agradar a Deus. Sem deixar de agradar a Deus. Eu acredito que isso é importante, porque tem muita gente que abre mão até da sua identidade como crente para agradar. Não, a pessoa tem que te aceitar. Você é isso, te aceita e você aceita a pessoa. E o resto deixa que o Espírito Santo faz. Então nós estivemos lá na Macumba, aí no centro de Macumba. Estivemos lá na igreja também, né, na igreja carismática, vamos considerar assim. E lugares, tantos lugares que eu fui, Jesus, alguns que eu já nem me lembro. Mas fiz a obra missionária. Fiz aquela obra missionária, faço até hoje, né? Mas fiz a obra transcultural, essa de ir. E nesse Brasil eu viajei, acho que sou um dos homens que viajou, falando de quem veio de fora, né? Para o Brasil. Chegou a pregar na Bolívia, não? Na Bolívia, sim, hoje eu prego. Hoje estivemos agora, dia 8 de outubro, estivemos num concerto, chama de concerto, né? Um show, poderia ser.
Sim. É uma das grandes bandas do México, veio, Generação 12. E estivemos aí convidados também, mais de 15 mil pessoas estão ali num lugar. Estivemos lá, nossa igreja faz eventos grandes, né? Este ano, em agosto, nossa igreja lá na Bolívia fez um evento que encheu o estádio. O Ministério Plenitude Sim, é da grande. Bolívia. É, a sede é lá. É uma igreja muito grande. Se O entrar senhor na veio internet, aqui- Ministério Pleno, tu vai ver os trabalhos no estádio. A Agora, igreja é muito o senhor- grande. A sede é lá, então, na verdade, o senhor veio pra cá e montou uma congregação Sim, sim. numa igreja que, na verdade, é boliviana. Boliviano. Entendi. Então é uma igreja muito grande. E claro, eu não estou muito nas igrejas cantando, pregando hoje, porque eu estou mais. Me semeei mesmo aqui. Porém, eu não deixo de atender um convite, outro, que dá para sair sem deixar. Porque antigamente eu viajava, ficava 30 dias viajando só e ia embora. Vou sair para um determinado país, eu ficava dias lá. Então, né, hoje já não faço isso, não, porque já sentei cabeça já. A minha primeira filha, o dia eu cheguei, faltava, tem duas filhas? faltava ela me chamar de tio, porque já estava me estranhando, já estava muito tempo viajando. Me chamaram Eu conheci um casal de filhos. Sim, hoje tem um casal, a Keren e o Felipe. Mas o senhor tem mais uma filha, não? Não. A primeira filha do seu pai é a Keren. Isso, por causa dela. Ela, então, eu tive muito ausente. Um dia me chamaram na escola, aí me chama um professor, um pedagogo, psicólogo, me sentou aí e falou: eu sei que você viaja muito, quem lhe contou? Ninguém. Mas um desenho que a tua filha fez nos disse toda a tua história, praticamente. Porque o pessoal, eles sabem, né? Você precisa estar mais presente na vida da tua filha. Você viaja, você... Sim, eu sou pastor, viajo, prego. E ainda pastor, né? Aí o rapaz falou para mim, e ainda pastor, né? Precisa dar mais tempo para sua filha. Tira mais tempo para sua filha. E fui chamado a atenção. Então, eu viajava muito. E às vezes, sério, eu chegava, tinha pouco tempo com a família e já estava viajando. Tinha um tempo que eu levava a família comigo. Depois já minha filha precisava estudar tudo, já minha esposa ficava com ela. Então são valores que a gente tem que colocar na balança e saber. Não, mas eu estou fazendo a obra, mas tá ganhando por aqui, mas está perdendo a sua família. Tem que tomar cuidado. Então, Primeira igreja é sua casa, né? Sim, Tô falando sim. bobagem. Se eu não ganhei a minha família, se a minha casa não é a minha primeira igreja, eu estou perdido. Então totalmente investi o papel. Não posso. E aí lá fora você, o pastor fulano, tal, ganha todo mundo. Mas eu creio que hoje em dia eu procuro saber, essa pessoa que vai subir no púlpito da igreja, como é que é a sua família? Qual é a opinião que teria a sua esposa desse pessoal que vai pregar na nossa igreja? Então tenho pessoas e amigos pregadores, eu tenho chamado a atenção deles. E tem um que eu andei pegando no pé dele. Olha como é que tá a família, meu amigo. Você anda viajando muito e me mostra foto que estou aqui, que estou ali. Tá viajando para todo lado, meu amigo. E como é que tá a família? Tá, eu quero que você chegue em casa e você vai me mandar um vídeo, vai me mandar uma foto, vai me mostrar que você chegou e está com sua família. Tem que ter tempo de família. Então, amigos somos para isso, para nos ajudar. Tem amigos que me chamaram a atenção, me sentaram aí e falaram: Felipe, isso está errado. Tudo bem, você está viajando bastante, as portas se abriram. Falei que minha agenda ficava fechada quase um ano já. Já tinha, então vamos terminar 2023, 2024 já estava todo fechado, até praticamente começando 2025. A agenda estava lotada. Uma que eu não pedia cachê e outra que eu não escolhia onde eu vou. Então imagina, todo mundo queria ter na sua igreja. Então a minha agenda estava sempre lotada. Então isso era um pouco perigoso. Eu tinha que agendar com a minha família, tinha que ter tempo com a minha família. Então naquela época eu corri muito, errei muito também. A nossa conversa começou exatamente com isso, né? Que a gente tem que ir evoluindo e aprendendo. A gente usou outra palavra, não me recordo agora, mas a nossa estrutura, né? Amadurecimento. O nosso amadurecimento é com determinados pontos da vida, a gente vai amadurecendo Você mais. vai tropeçando nessa pedra, aí vai tropeçar na outra lá, mas você não pode tropeçar na mesma. Tropeçar? Essa é a palavra? Tropeçar. Então você não pode tropeçar na mesma pedra, né? Todo dia na mesma pedra, pelo amor de Deus, você não sabe que essa pedra estava aí. Você já tropeçou, já passou por aqui, você já se machucou aqui. De novo na mesma pedra? Não. Então, talvez viram outras de maneira acidental, não intencional. Então, pode ser acidentes, né? Que você vai cometer outros erros, mas cada uma delas tem que gerar em você um amadurecimento, uma experiência. E o seu novo CD sai quando?
Eu costumo falar que tá no forno, e o forno tá ali segurando um pouco. Mas acredito que até março tá lá. Já estamos colocando na Então vamos combinar assim, quando sair o CD, o senhor vem aqui para fazer um lançamento do CD? Eu queria terminar o ano já, né? Com tudo pronto. Mais. Pelo menos uns 2, são 11 músicas. Pelo menos 2 vídeos já na plataforma. Porque depois de a pouco vai colocando os vídeos, né? Mas Entendi. acredito que até março já temos condições de O senhor vem aqui quando o CD estiver pronto. estaremos aqui. O senhor vem aqui, porque você não lançou música nenhuma ainda. Ainda não. Então, quando tiver pronto o CD, o senhor vem aqui. Você precisa lançar o CD. A gente põe aqui um microfone, o senhor traz o violão. Opa, vamos lá. E a gente faz apresenta para os irmãos aí o CD do pastor Felipe Torres. Vai ser um prazer, Pedro. Vai ser um prazer. Sempre um prazer. Estamos às suas ordens. Imagina, quem sou eu para dar ordem a alguém? E a gente temos muito assunto para falar, né? Como você me perguntava, tem muito assunto ainda para falar? Tem assunto, não falta. Estaremos sempre que pudermos voltar, estaremos aqui. O senhor vem de novo. Lembrando sempre que a gente está aprendendo cada dia. Aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi muito também é sempre respeitar as pessoas. Tanto quem está embaixo, mas quem está no meu nível, mas também quem está em cima. Aprender a respeitar. Isso é uma das coisas que precisamos muito sempre praticar. Isso tem me ajudado muito e a gente vai descobrindo isso com o caminhar da vida. Respeito. E é uma coisa que parece que não, que o cara tá lá embaixo. Respeita ele, por favor, respeita ele, quem tá lá embaixo. E por quê? Porque quem tá lá embaixo, amanhã onde você acha que ele vai estar? Quem tá lá em cima, um dia tava onde? Tava lá embaixo, hoje está lá em cima. E quem está lá embaixo, pode crer que amanhã pode estar lá em cima também. Então, tem que respeitar ele quando está lá embaixo. Respeita ele quando está no teu nível. E respeita quem está lá em cima, porque carece de respeito. Por quê? Porque para chegar lá, ele ralou. E com certeza ele está lá em cima, está melhor do que você. Mas você pode aprender com ele. Ele tem algo para te passar, uma experiência para te passar. Então, alguns dizem sempre, né? A unção que você respeita, essa unção virá a ti. E eu aprendi, mais ou menos baseado nisso, aprendi sempre a admirar. Ontem eu estava numa formatura, né, e o diretor do instituto é um padre. Olha, esse que está falando lá, ele é o diretor do instituto. Eu disse, eu tenho que dar a mão dele, tenho que dar a mão para ele. Eu vou dar a mão para ele. E eu nem sabia como é que ia atravessar no meio de tanta gente para dar a mão para ele. Ele está lá em cima, eu estou lá no canto, muita gente. Eu tenho que dar a mão para ele. E eu sempre sou assim, coloquei. Numa dessas, eu tinha esquecido. Já todo mundo foi embora quando. Já não está mais lá. Eles não estavam mais lá. Conversando com outro, quem estava lá em cima, os docentes, né? Não estavam mais lá. E no meio deles estava o padre, o diretor, falou, tudo. Não estava mais lá. Puxa vida, perdi a oportunidade. Tudo bem. Mas era meu desejo de dar a mão para ele. E eu não falei com ninguém, só coloquei aqui. Vou dar a mão para ele. E estamos saindo já para ir para o estacionamento. Quem tá lá entrando? Uau, ele. Ele disse, boa noite, um prazer. Tudo bem, boa noite. Me deu a mão, camarada. O que significa? Que eu tenho sonho. Não sei quantos anos eu vou viver. Eu sou um pastor de uma igreja que aqui é pequena. Lá na Bolívia é muito grande a igreja. Uma das igrejas que mais tem crescido. Mas eu estou trabalhando aqui com a visão aqui que eu tenho que crescer aqui. Tá? Debaixo da cobertura, tudo sempre respeitando a nossa cobertura. Porém, eu tenho que trabalhar aqui. Eu não tenho que dizer, olha, nossa igreja é grande na Bolívia. Mas aqui o que eu estou fazendo? Estou só apoiado naquilo que a Bolívia está gerando. Está crescendo lá, mas e aqui eu tenho que, talvez inspirado naquilo, tenho que ganhar almas. E eu tenho o sonho de um dia também poder deixar um legado. Por que não um instituto? Tantos bolivianos, brasileiros, que podemos... Esse país nos abriu as portas, nos deu oportunidades maravilhosas. Por que não um dia? Quem era... Sei lá, vamos falar do José de Paiva Neto, Arthur Sarur, que é aqui do Instituto do LBB Mundial, ali. São pessoas que talvez eram como nós, que um dia pensaram, puxa vida, eu podia fazer alguma coisa na vida, mas não tenho recursos, não sei o quê. As portas vão se abrindo, viram institutos que hoje estão formando tantas pessoas. Eu tenho esse lado também, esse sonho. O que eu tenho que fazer para poder um dia
E construindo esse caminho, a partir de agora, na verdade, e construindo esse caminho do sonho que eu tenho, de um dia ter um instituto, de ajudar pessoas, levantar pessoas. Eu sempre sonhei muito assim, sempre fui de visitar centros de recuperação de drogados. Com meu testemunho, eu tenho ido muito, aí o pessoal me leva mesmo, né, para dar testemunho, motivação e tudo isso. Talvez seria isso, eu sempre perguntei para Deus, é isso que o Senhor quer? Que eu poder levantar um centro, né, de recuperação de drogados para homens, para mulheres, o que é? E Deus tem colocado uns sonhos assim, mais ou menos isso, de formação, formar músicos, formar líderes, formar isso, formar aquilo. E interessante, desde a idade já ter uma creche, ter outros níveis. Temos sonhos. E eu digo assim, meu Deus, eu estou olhando para aquele homem. Ele é um padre que está lá, ele é o diretor de um instituto. Eu preciso dar a mão para ele. Eu aprendi isso. Quando você tem contato com alguém, há algo que vem. Algo que está nele, ele vem para você. Eu chego lá, eu estava lá no o pai desse menino é pastor. Ele fez 50 anos, né? Ele fez 50 anos de ministério. É o pastor que trabalha na roça, bem lá na roça. O homem que sai da cidade, vai. O amor pelas almas, né? E os seus filhos todos trabalham assim na obra. E eu disse, eu quero ter isso. Quero que os meus filhos, como igual os filhos desse pastor, sejam homens de Deus. Mas eu quero também atravessar os 50 anos pastoreando. Quero viver como esse homem. Quero viver arte. E um dia nós estávamos no aniversário da minha pastora, na Bolívia. E ele estava convidado. Ele é de outra denominação. Mas estava convidado porque os filhos dele são do nosso ministério. Interessante. Ele está sentado lá, jantando, né? Trouxeram a janta já no aniversário. O pai bate o olho, né? Ai, esse é o pai do Marcos, né? Ai, tá bom. Eu quero que esse homem vai ter que orar por mim. Eu quero o que está nele, eu quero. E antes dele começar a dar umas garfadas já, aí eu cheguei junto, falei, pastor, tudo bem, o senhor está bem? Um prazer conhecê-lo. Olha, eu sou o pastor dos seus filhos que estão no Brasil, lá no Brasil, e o senhor não sabe quanto eu desejava este momento, conhecê-lo e tal. E eu posso lhe pedir um favor? Eu vou me ajoelhar aqui, o senhor pode orar por mim? Ele ficou meio assim, né? Ele é pastor de uma igreja no Brasil. E eu já estava de joelho. Eu já estava de joelho. Não, ele não ia fazer outra coisa, ele já estava de joelho. Aí ele botou a mão na minha cabeça, orou por mim. Senhor, abençoa a vida desse homem. E dentro de mim eu estou aí pensando, está passando a unção que está nele para mim. É o que Eliseu fez com Elias. Ele enxergou que havia algo em Elias que poderia vir a ele. São heranças. Então eu posso, né, o teu talento, eu estou aqui dentro desta sala. Eu digo assim, Deus, me dá a sabedoria que está nesse homem. Quantas pessoas sentaram nesta mesa? Pessoas de talento devem ter sentado nesta poltrona. E eu estou sentado aqui agora. Sabe o que significa? Você está onde muitas pessoas talvez estiveram. Significa que você está desenhando um caminho que pode te levar a esses níveis. E quando não, há muito mais. A unção que estava em Elias veio para Eliseu. Porção dobrada. De Eliseu poderia ter passado para Jesse, né? Jesse, né? Era o outro, né? O discípulo dele. Poderia ter passado porção tripla. Mas ele não enxergou isso. Ele não enxergou o que Eliseu enxergou em Elias. Nós temos que saber enxergar isso. Fácil, é rápido. Tem que ser rápido. Eu tenho que enxergar no teu talento a oportunidade de eu pegar na tua mão. Sabe? Pegar na tua mão. E talvez eu não... Parece qualquer coisa isso. Dar a mão para você. A mulher com fluxo de sangue precisava pegar nas vestes de Jesus, mas ela disse, eu vou pegar nas suas vestes. Alguém disse, Jesus, se tu queres, podes tornar-me limpo. Ele foi e tocou nele, tudo bem. Mas tem gente que fala, pode enxergar. Para Bartimeu, ele não teve que tocar. A outros teve que tocar uma vez, tocou na segunda vez, porque enxergava como se fossem árvores. Enxergou, tocou na segunda vez. Mas para Bartimeu, disse, seja feito como tu desejas, tua fé te salvou. Já enxergou, sem tocar. Então, mas o que tem o toque? O que tem esse contato, a conexão, como que podemos dizer assim? Há uma transferência. Isso é muito importante. E eu aprendi quão importante é isso para mim. Para mim, quão importante é. E aprendi com homens de Deus também.
que estiveram diante de oportunidades que não souberam aproveitar, mas outras vezes souberam aproveitar. E aquelas oportunidades que eles aproveitaram, eles estão vivendo hoje. E outra maneira de respeitar essa conexão que deve ter é respeitar. Às vezes eu não conheço a pessoa, mas eu respeito. Sempre olhei para um cantor que tem um cantor latino, ele é um pastor, Marcos Witt, deve ter ouvido falar, um dos mais famosos cantores cristãos em espanhol. Ele é um ganhador de Grammy, tudo isso hoje, um grande mestre, inspirador de muitos outros que surgiram aí. Mas eu não estou pretendendo, não presumo de que eu vou chegar a ganhar Grammys. Talvez não é isso no meu coração. Mas um dia eu sonhei com esse homem. Sonhei com esse homem que ele orava por mim. Estávamos num evento onde ele orava por mim. Guardei isso no meu coração. Aqui, vindo para cá, eu vi uma igreja, Brasil para Cristo, pastor Paulo Lutero. E um dia ele ia chegar lá, ele ia se apresentar aí. Cara, eu falei, eu tenho que ir lá. Eu vim. Pode ser esta a minha oportunidade, ele botar a mão na minha cabeça e orar. Agora ele pode não orar por mim, mas eu quero estar lá. E eu fiz questão de vir com a família, chegamos lá, participamos. Ele não colocou a mão na minha cabeça, não orou por mim. Mas interessante, uma mocinha, uma criancinha que estava do meu lado, ele disse, bem aqui no púlpito, trouxeram ela no púlpito, subiram na plataforma e ele tocou nas crianças assim tal. E essa criança, olha que interessante, e eu disse, meu Deus, será que me chama? Deus toca no coração para ele me chamar, para orar por mim. E aquele sonho que eu tive, talvez todo tem, né? Eu creio que tudo tem seu tempo. Mas o que aconteceu? Chamou uma menina de uma família que foi junto comigo. Hoje essa menina está com o quê? Acho que está com quase 20 anos já. Hoje ela é uma cantora, abençoada, cantando o pai dele. Vai fazer um mês que eu disse para ela, lembra daquela vez, quando você era criança, o Marcos Witt tocou no... Sabe o que significa que ele te tocou? Significa que hoje você está cantando, porque Deus usou todos esses caminhos para você ter o que você tem, a unção que você tem hoje, a graça que você tem para cantar hoje. Por isso que nós não podemos perder as oportunidades de estar diante de uma pessoa, reconheça que nele existe alguma coisa que pode vir a você. É maravilhoso. Então eu te agradeço, Pedro, porque você me deu a oportunidade de estar onde muita gente boa já esteve, e com certeza parece que você veio para fazer acrescentar ou pôr algo da tua parte. Às vezes você veio para levar. Pastor, é uma troca, pastor. É. Eu também, eu tô aqui, se a gente se conhece há algum tempo, tô nesse trabalho aqui tentando, de alguma forma, gerar conteúdo interessante para as pessoas. Eu acho que uma coisa importante das pessoas ouvirem é a palavra de Deus. E o senhor reservar um tempinho da sua agenda para vir aqui também vai edificar, se Deus quiser, muitas pessoas que vão ver esse podcast. E de uma certa forma vai me ajudar, porque quer queira, quer não, eu estou fazendo disso aqui o meu trabalho. Sim, mas conte sempre comigo. Conte sempre comigo, porque como você disse, uma troca. E eu tenho a oportunidade de dar o testemunho, né? Hoje através deste programa, as pessoas veem o testemunho de alguém que considero sempre o versículo que eu uso muito nos meus testemunhos, é Salmo 113. Ele diz, quem é como o Senhor, verso 5, né? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se inclina para ver os céus e a terra, do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado. E eu me considero isso, para fazê-los assentar entre os príncipes do seu povo. Sim, entre os príncipes. Eu vejo isso se cumprindo na minha vida. Hoje em dia, tem gente que pensa assim, esse cara deve ter estudado, deve ser formado, deve ter feito faculdade isso, faculdade aquilo. Não presumindo, achando que eu sou bom, não. Mas assim, as pessoas enxergam em mim isso. E eu digo, não, nada disso. Eu me esforcei, eu leio muito, ouço muito, eu sou o resultado do que eu ouço, gosto de ouvir, gosto de anotar o que você está falando comigo. Às vezes, olha só, eu trouxe papelzinho, a minha esposa disse assim, eu tenho muita caneta aí, e disse, minha caneta tá ficando, meu Deus, já estava lá, já estava entrando no carro, aí leva o meu, eu trouxe da minha esposa, mas eu trouxe um papelzinho aqui, tem que ter um papel para anotar, ou eu vou anotar no celular, mas eu sou assim, eu te ouço falar uma frase, alguma coisa, eu já anoto. Então eu sou sempre o resultado do que eu estou anotando, do que eu estou ouvindo, do que eu estou vendo.
e assim vai se formando a minha personalidade como homem de Deus, como cidadão. E eu sempre vou absorvendo, né? É por isso que eu cito muito Eliseu, né? Ele enxergou que havia algo que poderia absorver do homem de Deus. Eu absorvo de todas as pessoas que Deus coloca no meu caminho. É uma forma de falar, uma força de expressão, absorver. É o sentido de você aprender, o que você aprende, o que você traz para si. É isso. Eu trago sempre, trago da parte de você, eu trago para mim, trago daquela pessoa que está lá embaixo, que por isso que eu digo, tem que respeitar ele. Algo tem a te ensinar, daquele que está no teu nível, daquele que está em cima. Então é muito importante isso. E eu levo comigo também sempre e trago, considero que é importante. Pessoas pensam assim de mim, mas sou um moço que passou por essas experiências, droga, tudo, papai traiu, depois outro dia nós podemos até falar bastante disso. Não, eu tenho gente da família que passou por situações, violações, estupros, e a família marcada por muita dor, papai que foi embora de casa, e eu tinha aqui 9 anos. Que eu tinha um menino de 9 anos de um lar desestruturado assim? Aí percebe por que eu cheguei nas drogas. E eu sempre digo, quem está nas drogas, quem está na prostituição, é o resultado de lares desestruturados. A maioria. Por que hoje os lares precisam uma atenção melhor da parte dos pais, mãe, para com os filhos? É isso. Então, hoje em dia, diz assim, olha, eu vou me divorciar, ou vou largar um matrimônio. Mas não sabe, mas não, é por causa das crianças, para não ficar brigando. Isso faz mais dano ainda para a criança, né? Então, a criança cresce vulnerável para as drogas, vulnerável para as gangues, vulnerável para tudo isso. É que a figura paterna, materna, como diz, aquele modelo de pai e mãe dentro de casa, cuidando dos filhos, é muito fundamental para a formação dessa criança. Então aí entra Jesus nos ensinando, porque eu não tive muito isso, né? O que eu posso levar a lembrar do meu pai? Tinha muita pancadaria, sabe? Muita violência doméstica. Você aprendeu como não fazer. Aprendi como não fazer. Exatamente. Então, assim, tudo vai de como a gente enxerga a situação, né? E isso não me deu oportunidade, talvez isso roubou de mim também, podemos crer. Às vezes vai culpando e terceirizando os nossos problemas, mas considero que de alguma maneira influenciou negativamente a que eu queira ser jogador de futebol só, e depois o estudo foi ficando para trás e acabei perdendo muito a questão do estudar. Então eu não me formei, não avancei nessa questão. E hoje de manhã eu estava conversando com minha esposa, falei assim, ainda eu vou me formar. Eu ainda vou estudar para me formar. Agora tá Muita mais gente fácil, já pensa que sou formado, mas eu vou estudar para me formar. Eu falo tudo porque eu tenho essa experiência. Agora tem muito curso online, pastor. Sim. Agora tá mais fácil, quem quer estudar. Exatamente. Agora tá mais fácil. Porque também eu quero poder ajudar outras pessoas com testemunho. Sim. Né? Ajudar pessoas com testemunho. E é isso aí, vamos sempre se superando, se levantando. Está finalizando mais um ano agora, estamos nessa etapa onde pessoas estão avaliando como foi este ano para as pessoas. A maioria estão chorando e se queixando, lamentando as coisas que não deram certo. E pouco celebrando as coisas que sim deram certo. Por exemplo, deu certo o quê? Que estamos terminando um ano, mas com vida. Com vida. Mas a esta altura as pessoas estão lidando pouco para isso. Mas que não consegui isso, eu pensei que este ano ia dar certo nisso, ia dar certo naquilo. Dê glória a Deus porque não deu certo. Talvez boa foi a intenção, não deu certo. Às vezes não é uma coisa que não deu certo, é um livramento, né? Um livramento, não entendemos. Às vezes a gente não coisas. entende, fala, puxa vida, é uma oportunidade que eu perdi. Não é essa palavra que eu queria buscar. Não é uma oportunidade perdida, e sim um livramento que Deus deu. Um livramento. Ou talvez oportunidade de escapar de um, né? Livramento, a palavra é livramento. Então é isso aí, celebrar, finalizar esse ano com propósitos, tá? Aprendi como não fazer novamente aquilo quando talvez algo eu errei e eu me culpo pelo erro que eu cometi. E esse foi mais um Faladoria com o pastor Felipe Torres,
um poço de sabedoria, uma pessoa que viveu muitas coisas aí, trouxe bastante informação pra gente aqui. Foi muito bom o papo, pastor. O senhor vem mais uma vez, como a gente combinou, inclusive para fazer o lançamento do CD. Amém. E vem aqui outras vezes. Agora Será um prazer. O programa é meu perfil, né? Gosto de falar. peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aí no vídeo, que é para ajudar a crescer o nosso canal. Tchau. Tchau, tchau. UCU View for Lado Ria.